mais um Blow Podcast. Esse podcast que é apresentado aqui no Rio de Janeiro, um podcast 100% carioca, aqui da Barra da Tijuca. Hoje eu estou recebendo aqui Luiz Besouro, ex-TUF, um atleta que lutou UFC e muito mais que um atleta, um lutador, é um cara que tem uma história de vida incrível que para mim é um prazer estar recebendo ele aqui. Meu irmão, seja bem-vindo. Eu que te agradeço, irmão, convite. Estou feliz e honrado. Vamos conversar, vamos falar. É isso aí. É o segundo podcast que eu tenho participado. E é legal que a repercussão que dá, as pessoas gostam de saber o que a gente faz, como é que a gente vive. Vambora, vamos falar. Bacana. Você sabe que a gente que é da luta, né? Que muita gente não sabe, mas eu também sou faixa preta. Eu acompanhava podcast há muito tempo. Eu não. Você não, né? Não. Mas sabe por quê? Tinha um announcer do UFC que chamava Joey Rogan. Sim. O Joey Rogan, ele sempre teve um podcast, né? Eu acho que ele foi o cara que... O podcast, na realidade, é um formato, né? Sim. Muita gente fica dizendo, poxa, o fulano tá imitando o fulano, fazendo podcast. Não, gente. Podcast é um formato, como a TV. Exatamente. Aberta tem o seu formato. O Joey Rogan, ele tinha um Joey Rogan Experience, que é um Tem podcast... ainda. Tem ainda. Tem ainda. Então, chega a ver. Depois que eu comecei a me interessar por isso, eu falei, pô, ele já tinha um podcast. Isso. Falei, pô, que maneiro. Eu cheguei a ver alguns, assim, dele. E eu assistia, era fãzão desse Sim. modelo, né? E o que acabou acontecendo? A gente, no Brasil, o cara é tão, tipo assim, quando o cara é diferenciado, não tem jeito, né? O Joey Rogan, ele disponibilizou o set, ou seja, tudo que você precisava, todos os elementos que você precisava para poder fazer um podcast. Então a galera que começou a abrir o podcast no Brasil, Sim. pegou dele, ele deu o know-how dele de graça e falou, galera, Cai vamos pra fazer dentro. o formato crescer, o que cresceria normalmente dele também. Maneiríssimo. Né? Vamos lá. Então o podcast ele tá ligado à luta de uma maneira ou de outra, nem que seja muito bacana. Pela iniciativa dele aí. Mas, Besouro, cara, você talvez não saiba a importância, né, que você tem, e principalmente naquele momento você teve, para uma modalidade que é pouco conhecida ainda a nível mundial. Sim, é pouco conhecida. E a gente pode falar isso, né? Porque Sim. se outra pessoa falar, a gente fica triste, né? Sim. Mas a gente pode. Pode, claro que pode, a gente pode. Mas a modalidade é muito... As pessoas ainda acham que é luta, que é briga, né? Que é briga, perdão. As pessoas acham que ainda vale tudo, que luta livre vale tudo, mas não é. Luta livre é luta por ser uma arte marcial, livre porque ele é livre de que você... Livre de qualquer coisa que você possa segurar. Adereços, né? Exatamente, livre de qualquer adereço. E aí as pessoas não sabem e ainda confundem muito o nome, enfim. Muitos acham que é telequete, né? Aquele negócio, aquela luta fantasia lá que ainda rola na televisão, enfim. Mas a gente precisa ainda caminhar, se organizar e caminhar melhor. Muito. Nessa questão, que na época, né, os maiores rivais, acho que foi o pessoal do jiu-jitsu, eles conseguiram se organizar muito bem, deixaram a vaidade de lado e estão no patamar que estão. É verdade. Quando a gente fala sobre a luta livre esportiva, né, como você muito bem falou, se a gente conversar 30 anos, a gente vai sempre trazer os mesmos argumentos, né? Sim. Todo mundo acha que é telequete, que é a luta combinada. Exatamente. E, na realidade, o que as pessoas gostariam muito é que a luta livre esportiva fosse reconhecida como a modalidade que é. Que é 100% chão, Exatamente. né? Sem kimono. Exatamente. Posso dizer isso? Exatamente. Né? Sim. Mesmos golpes, mesmos nomes de golpe. A gente tem um apelido ou outro para uma... Sim, uma adaptação aqui, outra ali, mas geralmente é mais ou menos a mesma coisa. Obviamente que, mais ou menos a mesma coisa não, obviamente que você pode segurar em determinados, né, no kimono e tal, e a luta livre não, acho que puxa muito mais pra realidade. Eu acho que na verdade o que as pessoas fazem hoje é todo mundo é luta livre. As pessoas só não querem admitir e colocam diversos tipos de nomes, submission, jiu-jitsu sem kimono, e eu acho que é mais ou menos por esse caminho, pelo menos essa é a visão que eu tenho. Eu até entendo os caras. Porque sim, eu também. Eles se organizaram de uma tal maneira, sim, né? Você sabe que hoje, quando alguém, até da nossa própria modalidade, a gente acaba tendo mais apoio deles, né? Sim. Do que do pessoal deles. Exatamente. Dentro de casa. É o que eu digo pra você, a questão da vaidade. As pessoas... O jiu-jitsu, ele conseguiu... E olha que eu vi muitas brigas entre eles, né? Muitos deles não se davam bem, mas eles colocaram a bandeira do jiu-jitsu acima de qualquer coisa e conseguiram esse destaque, coisa que nós não conseguimos. Eu não participo muito dessa questão burocrática, quero dizer assim, da luta livre esportiva dos líderes, né?
Mas eu observo meio que de longe e eu percebo que existe uma certa vaidade de quem é quem, eu quero ser isso, eu acho que é aquilo. E assim como no esporte, eu acho que você deveria distribuir poderes, entendeu? Distribuir tarefas. Fulano faz isso, Ciclano faz aquilo. Beltrano, você não gosta de Ciclano, beleza, mas vamos nos unir aqui e vamos tentar levantar o esporte. É o que não acontece com a luta livre. Você, quando teve naquele momento no TUF, sim, né? Para quem não sabe, o TUF é como se fosse um Big Brother. Um reality show das artes marciais. Do UFC. Exatamente. Aquele momento, todo mundo que era da luta livre. Cara, eu lembro de tem uma imagem que não sai da minha cabeça. Assim, eu tenho 21 anos de faixa preta, né? Sim. E eu sei como era difícil a gente passar aquele espírito imortal da luta livre para cada um dos nossos ali, para que eles tivessem orgulho, né, sim, da modalidade praticada. Porque até pelo fato de ter dificuldade de explicar que luta que fazem, exatamente, eles acabam, né, cedendo e caminhando pro outro lado. Não é outro lado, mas para outra arte marcial. Para outro caminho, isso. Então tem uma imagem, na época do TUF, que me emocionou muito. Eu tenho essa revista guardada em casa, que era todo mundo te levantando assim, sim, era assim, nas asas do besouro. Nas asas do besouro, foi uma matéria feita. Aqui, ó. Foi muito bacana. Isso foi uma matéria feita na Tatame, né? E foi uma matéria assim que, na verdade, é engraçado, porque depois você se vê numa revista no qual a primeira vez que eu vi, que eu lia sobre Vale Tudo, foi na revista Tatame. Jornalzinho, né? Que era um jornal, exatamente. Era um jornal grande, né? E não era revista Tatame, era o Tatame, o nome dessa revista. E que depois, consequentemente, virou Tatame. E é legal você ver essa matéria assim, depois de anos, né, de batalha de carreira, você fala, caralho, ali, pô, que maneiro, ficou bacana. E eu tenho ela lá em casa, a intenção é colocar uma moldura, e, deu uma repercussão muito boa, assim. É bacana foi como eu te disse, é bacana você se ver, né? Falar assim, porque era o sonho, eu lembro de estar vendo ali, naquela revista, a Mauri Bittetti enfrentando o Hulk no Maracanãzinho, na época. Então, eu havia aquela revista, meu irmão, eu tenho todas elas dentro de casa guardadas. Toda semana eu ia lá e comprava. Toda semana não, todo mês, eu não lembro, acho que era mensal. Todo mês eu ia lá e comprava uma revista daquela. E quando alguém chegava com uma nova do dojo que ninguém tinha olhado, era todo mundo... Exato. Porque era a única maneira de você acompanhar o esporte. Na época não era tão televisionando, não tinha tantas televisões, né? A TV, enfim, era mais o Joinha que tinha um programa, né? Que era o Passando a Guarda. E era difícil você acompanhar o esporte, você sabia, mas eu sempre fui muito fã da luta, né? Então, eu sempre estudei a luta, então eu gostava de sempre acompanhar o que acontecia ao redor do mundo. Aí foi nessa época que eu comecei, a matéria foi muito feia, a matéria foi boa, foi feita pelo jornalista agora ele trabalha na Globo, né, que é o Marcos de Lucas, que é o Marquinho, cara, gente boa demais, meu amigo, mandar até um abraço para ele, inclusive, e foi muito bacana, foi muito legal. Agora, a partir daquele momento, eu assim, com a minha visão, né, que eu sempre sou administrador, então, assim, como empresário, eu olhei e falei, poxa, a partir desse momento, eu acho que a luta livre vai mudar de status, né? E eu quero saber o seguinte, Besouro, você ali, né, naquela batalha, porque quem olha o TUF não sabe que você teve que sair na porrada antes para poder entrar ali. Sim. Não só no Vale Tudo na profissional, né, mas também naquela triagem. Tem um trial ali que você tem que fazer para poder entrar e lutar, né? Sim, Você tem uma manopla, você tem que fazer chão. Isso, fica 3 dias, mais ou menos, uns 3 dias. Isso aí, como é que é tipo um Big Brother mesmo. Você vai lá, se candidata, manda o teu currículo, passa um tempo, eles te ligam, pedem que você se apresente. Eu me apresentei no hotel na época. E, gente pra caramba, um monte de lutador conhecido na época. E você começa a passar por fases. Primeiro tem esse teste da manopla, faz teste na luta de solo, tipo 1 minuto, algo do tipo. E aí eles vão te selecionando etapa por etapa. Fiquei 3 dias. Na última etapa você faz uma entrevista, né? E você conta um pouco da sua vida, fala um pouco de como é a sua carreira. E teste de vídeo também. Teste de vídeo, exatamente. É teste audiovisual, se eu não me engano, que eles falam, né? Eu não vou saber te precisar agora. E aí eles fazem esse tipo de... toda essa etapa, e nisso vão caindo as pessoas, vão caindo até chegar nos últimos, que se eu não me engano são 40 que ficam. Esses 40 fazem exames de sangue, fazem uns exames médicos, que também já fica mais uma boa porcentagem desse pessoal já fica. Os últimos que ficaram, eles me ligaram, isso foi até dezembro.
Em janeiro, perdão, isso foi em dezembro, eles te ligam e pedem que você se apresente no dia 18 de janeiro, foi quando eu me apresentei pra começar as gravações. E já começa lutando. Já começa lutando. É o primeiro dia já é lutando. Você ainda tem que passar por uma luta. Exatamente, que é a peneira. É a peneira da primeira luta do programa. Foi com quem que você lutou isso? Eu lutei com o Negão, um rapaz de São Paulo, que tinha 5-0, se eu não me engano. Eu já tinha visto uma luta dele, porque ele não tinha um cartel tão extenso. E então, quando eu caí pra lutar com ele, que é um sorteio que eles fazem na hora, e vão chamando você com você, falando de tal, ó, você. E é tenso o clima, né? Porque você fica ali parado, um pouquinho que eu vou lutar e tal, não sei o quê. E tinha muita gente boa. Tinha muita gente boa ali naquele dia. Foi bacana pra caramba. E aí foi assim, foi desse jeito. Bem bacana. Eu imagino que estava passando pela sua cabeça ali na hora, né? Além da realização profissional, né? De você saber que você estava lutando num programa que podia mudar a tua vida. Sim. Você também, isso é que eu queria saber de você, você sentiu o peso de carregar o carimbo da luta livre esportiva, cara? Você entende o quanto que o pessoal da luta livre esportiva depositava em você aquela... Sim. Pô, meu irmão, a gente precisa de um cara no UFC e precisa mostrar que a luta livre... Assim, eu não quero um cara nem nocauteando, eu quero um cara finalizando. Então, eu consegui o prêmio, né, de melhor finalização da temporada desse programa, o TUF Brasil 2. E sim, é óbvio que as pessoas depositavam, né? Depositavam muita coisa. Mas você sentia isso? Não. Na verdade, a verdade é que eu queria ir pra lá pra mudar minha vida, né? Mudar a realidade dos meus garotos. Eu realmente não pensava muito eu não pensava muito nos outros, eu pensava mais assim, ali. Eu não pensava nas consequências. Entendeu? Eu queria ir pra lá pra lutar. Meu foco era esse, melhorar a vida dos meus. Era só isso que eu pensava, em absolutamente mais nada, em arte, na exposição, eu não pensava em nada disso, em fazer comercial, entendeu? Tanto que eu fui pra casa, eu ficava na minha, calado, não era de muita brincadeira. Então, era treino, casa, treino, era assim. A casa ficava tipo meia hora da casa onde a gente estava, onde nós estávamos, e nesse meio tempo não tinha televisão, não tinha nada, eu lembro que um motorista da van que a gente estava, ele sem querer deixou a televisão dele ligada. Foi quando a gente tomou conhecimento da boate Quiz, que pegou fogo. E a gente ficou olhando aquilo, rapidamente a mulher viu, não, pelo amor de Deus, desliga, eles não podem ver nada, não podem ter acesso a nada. A gente não tem absolutamente acesso a nada do que acontece do lado de fora. Era divertido só quando a gente ia na rua, né, ver os carros passando, mas os vidros eram pretos, a gente não podia abrir os vidros do carro. E foi assim. Foi desse jeito. Mas pensar, eu não pensava em nada. Entendi. Não sabe nada. Mas quando você saiu de lá, você se deu conta da importância para o pessoal da modalidade? Sim, aí foi diferente. Aí as pessoas me paravam na rua. Porra, cara, porque eu era motoboy na época. Uhum. Então, que me paravam de gente da luta livre motoboy na época, porra, caralho, porra, que maneiro. Eu era mototáxi, né? Trabalhava ali na Cândido Mendes, ali na Glória. E era o único emprego que eu tinha para poder continuar treinando, porque se eu arrumasse um trabalho comum de carteira assinada, enfim, eu não ia conseguir tempo para poder treinar, porque eu tinha que treinar de manhã, de tarde e de noite. Então eu precisava de um emprego que não fosse formal. Claro. Precisava de algo informal. E eu encontrei ele no mototáxi, eu tinha uma motinha, eu falei, cara, a moto me leva para tudo que é lugar, eu consigo ir treinar e voltar. Eu falei, então aqui eu vou ficar. E trabalhei lá por uns 8 anos até chegar ao UFC. Entendi. E como é que era o relacionamento com o pessoal da casa? Tinha treta, era coisa, era... Cara, eu sou respeitoso e educado com todo mundo, então verdade. Eu não tenho problema com ninguém, nunca tive problema com nenhum deles. Eu tive assim, antes um problema com o Ian Cabral, né, por causa do Pimpolho, que nós havíamos lutado. Você já queria lutar com ele há um tempo. Isso, né? Justamente por isso, porque eu vi enfrentar o Pimpolho 2 vezes na luta de solo, e uma dessas lutas, o Ian, que se eu não me engano é amigo dele, ou é companheiro de treino e era aluno dele, algo do tipo, acabou me desafiando, então eu tinha essa intenção de enfrentá-lo. Mas a gente chegou na casa, nos esbarramos lá, ele também foi aprovado, ele também venceu a primeira luta dele no programa, e a gente sentou lá no programa mesmo, conversou e ficou realmente tudo muito bem resolvido. Mas ele era do seu time? Não, ele ficou do time do Verdun. Ele ficou no time do Verdun. E, obviamente, as pessoas, né, já sabiam, os lutadores ali em si, já sabiam do que havia acontecido. Um ou outro queria que essa luta acontecesse. Mas não aconteceu, também já não tinha nenhum problema assim também. Se tivesse acontecido, ok, mas se não aconteceu também, não tinha problema nenhum, não. E como é que foi o teu Minotauro como coach? Lá? Bom demais, o Minotauro é gente boa demais, bicho. Minotauro é um cara que é merecedor de tudo que aconteceu na vida dele aí, esses anos todos. Né? Meu irmão, o cara é humilde, o cara é gente boa. O cara te dá maior atenção e, assim, nem parece que é o Minotauro, assim, tão famoso igual ele é. Onde ele anda, o cara é muito gente boa, pô, treinei muito com ele, aprendi
né? Na verdade, eu já tinha ido na Brazilian Top Team quando garoto. Quem me levou pra lá foi até o Pequeno. Pra fazer uns treinos, justamente. Eu já tinha treinado com o Minotauro. E pra tu ver, ele lembrou de mim nessa época. Entendeu? Quando eu fui lá. A equipe tava no auge, Paulão treinando, Minotauro, Vitor, Belfort tava lá. Tava todo mundo, a equipe tava no auge daquela explosão que foi a Brasileira Top Team. Que a galera da Luta Livre juntou com a BTT lá. Isso, o mestre Cromado, Pequeno, foi que fez essa abertura junto com o Daniel de Dani. Eu fiquei lá, treinei algumas vezes lá. Fui umas 5 vezes lá treinar. E dessa época eu conheci o Minotauro e ele não esqueceu de mim, lembrou de mim lá. Obviamente ele via algumas lutas minhas também, né? Porque ele acompanha o esporte. Você vê como é que o pessoal da Luta Livre ficava realmente focado no que você estava fazendo, né? Sim, e um dos takes lá, que mostrou na época, aparecia você dando um rola com o Minotauro. Com o Minotauro. Um pedacinho. Sim. Aí aquele pedacinho a galera pegou e falou, ia lá, o Besouro estava se dando bem. Não, outra maneira de dizer o quanto que o pessoal tinha vontade de que o pessoal reconhecesse. Não é questão de Minotauro, que a gente tinha... Tava ali passando, um representante passando. Que você tinha uma qualidade técnica de chão, que é o que a nossa luta mãe, né? Eu treinava com o Minotauro, obviamente ele é um cara muito pesado, né? Mas ele solta o jogo de boa, ele deixa você treinar, entendeu? Tanto em pé quanto no chão. Eu treinei muito com ele. Treinava muito com o Léo Santos também, um cara que eu treinava muito. E o Patolino. O Patolino é um cara também que eu treinava bastante com o Patolino. Léo Santos, ele acabou passando, porque você se machucou, né? Se machucou, fez um lutão com o Santiago Ponzinibbio. Iam lutar, né? É bem provável que poderia acontecer. Isso me rendeu até um problema na época, cara. É mesmo? Porque ele fez uma luta que eu não considerei tão boa quando eu assisti, né? Uma luta, não sei se foi subsequente, ou uma luta da final. Foi com o Ninja? Uma das lutas que ele fez, que eu não achei tão boa. Aí eu, naquela de torcedor, coloquei... Pô, que sorte dele que não lutou com o Besouro, senão o Besouro ia passar o carro, ia matar, isso, aquilo. Eu falei, aquele negócio de torcedor. Cara. Torcedor do Botafogo, do Flamengo, do Vasco. Aí, lá na minha cidade, né, tem o Thales Leite. Sim, meu amigo. Thales. De boa. Conheço também. Aí ele... Seu outro, não me irrita, não. Aí começou a discussão no meu post. Ih, galera, vou tirar essa postagem aqui. Cara, mas é coisa de torcedor. Sim, e o Léo Santos, eu me dei muito bem com ele lá no dia, cara. Ele era meu amigo assim, eu dormia o Léo Santos, e em cima dormia o Thiago Jambo. A gente conversava muito, né? Eu lembro que no primeiro dia o Léo Santos queria desistir, cara. É muito difícil você ficar preso ali, né? Muito assim, sem televisão, sem nada. E ele tinha acabado de ter um neném, cara. Tinha acabado de ter o filhinho dele, o coração dele tava apertadíssimo. Ele falou, cara, não sei se eu vou conseguir ficar aqui não, cara. Eu acho que eu vou embora e tal. Eu falei, tá maluco, meu irmão? Como que tu vai embora, rapaz? Tu chegou aqui... tô com muita saudade do meu filho. Eu falei, não, irmão, tá maluco, vamos treinar, vamos correr atrás, rapaz. A gente veio pra cá pra mudar de vida. Tá doido. E ele era um dos caras mais velhos, né? Do programa. E aí E pra você ver, foi o campeão. Foi o campeão. Você vê. Ele fez uma luta com o Santiago, ele fez uma luta com o Ninja, uma luta, né, ruim de se ver. Acho que talvez tenha sido essa. Isso, acho que foi. Foi uma luta muito criticada, ele estava muito assim ainda, mas com o Santiago Ponzinibbio ele já fez um lutão. O argentino. O argentino, ganhou bem, perdeu, né, mas muitos dizem que ele ganhou. Eu acho que poderia ter dado um empate, seria bem cabível, assim, não vi também nenhum absurdo a vitória do argentino, mas eu acho que o Léo venceu minimamente, mas não acho um absurdo a vitória do Santiago. Acabou que o Santiago quebrou o braço nessa luta, não conseguiu se recuperar a tempo, e aí automaticamente o Léo foi quem perdeu para ele, foi chamado para fazer a final com o Patolino e acabou finalizando o Patolino. Bacana. Foi bacana demais, eu estava lá, eu fui para Fortaleza, inclusive foi lá que eles anunciaram os vencedores dos prêmios, né? Melhor finalização, melhor nocaute, e a cada vez que você nocauteava, antes do tempo regulamentar, você ganhava 10 mil. É mesmo? A cada nocaute te rendia 10 mil. Como assim antes do tempo regulamentar? Antes do tempo, por exemplo, se você nocauteasse... se você nocauteasse ou finalizasse a luta, você ganhava 10 mil. Ah, tá. Entendeu? Era assim. E... Se não fosse pra decisão... Se não fosse pra decisão, você ganhava 10 mil. Independente. Você ganhava 10 mil independente da tua participação na casa. Porque também não era muito, se eu não me engano, acho que era R$800 por semana. O bom mesmo eram os prêmios, as premiações. Pra galera dar tudo de si, né? Sim, exatamente. Aí você tava no treino lá no TUF, chamaram a primeira luta, você e Pedro Irie. Pedro Irie. Já conhecia. Do jiu-jitsu. Jiu-jitsu, ele era um karateca, na verdade, né? Ele treinava jiu-jitsu, mas ele era karateca. Era um cara do karatê, forte. Eu já conhecia,
já sabia quem era. Na verdade, foi o que eu te disse. Eu estudo luta, né? Ele tava cotado, né? Tava, era eu, ele, o Viscar de Andrade, o Léo Santos e o Ian. Eram os mais cotados para vencer, para levar o programa. Eu lembro nessa luta sua com ele, que começou, teve uma trocação, foi pra grade, aí você, double leg, botou pra baixo. Sim. Aí quando você colocou pra baixo, se não me engano, foi o Verdun que gritou, falou, agora é jiu-jitsu. Não. Pra ele, né? Exatamente. Aí, tipo assim... então, ali é muito legal, porque o Verdun é um cara muito bacana também. O cara Verdun é um cara muito gente boa. E quando acontecia isso, nos bastidores ele sempre falava comigo. Assim, pô, legal, te veio, caralho. Quando eu fui cortado, ele foi um cara que foi lá falar comigo. Ô, bichão, não fica assim não, os caras vão te chamar. Que isso, rapaz, tu é bom demais nessa casa. Fica calmo, meu irmão, porque eu chorei, né, muito, né, irmão? Claro. Eu não me aguentei, assim, falei, vou ser cortado, não posso. Você e o caralho... assim, né, cara? Você é um cara emocional. Porque, cara, a vida ali, né, meu irmão? Pô, tu batalha tanto tempo os caras iam ali te tirar do teu... Você tá me entendendo? Do teu... Pô, eu fiquei, assim... Óbvio, depois que passa, eu também não sou refém eu costumo falar isso direto. Eu não sou refém dos meus problemas, das minhas frustrações, nem dos meus demônios, não. Passou, eu procuro me reerguer, mas naquele momento ali foi um momento difícil. E o Verdun foi um cara que foi lá falar comigo, eu nem esperava, né? Ele era líder do outro time, mas ele, por ser tão respeitoso, que ele é muito bacana. Ele brinca 24 horas, meu irmão. Ele sacaneia os outros 24 horas. E ele falou sério comigo. Falou, não, cara, não fica assim não, vai ficar tudo bem, tu vai conseguir assinar e tal. Dá pra ver, há pouco tempo eu vi um vídeo do Verdun, que ele tava com, esqueci o nome do cara agora, que era um cara dono de um cinturão, que era um cara muito mais leve que ele. Caraca, eu esqueci o nome dele também, eu vi. O cara é maluco, ele discutindo, cara. xingando o cara. Não, O cara entrou numa coisa nitidão, tirando o clipe. E ele em português, ele era o campeão dos 70. Mandando brasa. Ele faz assim mesmo, ele é assim mesmo. Eu achei muito engraçado. Ele é bem autêntico, ele sacaneia os outros, mas ele é muito respeitoso, muito gente boa. O clima na casa era muito bacana. Entre ele e o Minotauro sempre foi muito bacana. Era legal de ver o respeito dos dois, a brincadeira entre eles. O Verdun brincava muito com o Minotauro. Era muito legal. Um clima, uma experiência de vida assim, bacana demais. Mas quando eu digo que ele falou assim, tipo, pro Pedro, agora é jiu-jitsu, né? A gente, vendo pela nossa ótica, a gente falou, poxa, o que ele tá achando? Pô, agora foi pro chão, a luta é do Pedro, né? Na hora que ele mandou ali. Aí, pô, você passou... Acho que não. Acho que ele sabia. Ele tava querendo... Né? Ele tava querendo... botar a bola do Pedro pra cima, pra frente, porque incentivar, né? Incentivar, exatamente. Porque ele sabia que eu era um cara bom de chão, ele sabia disso. Ele sabia o quanto eu treinava, ele sabia que eu era bom de chão, ele sabia que eu era melhor de chão do que o Pedro iria. Assim, em termos... fazendo o MMA, né? Ganhando posição... Ali naquele jogo ele sabia que eu era melhor que o Pedro. Obviamente as maiores chances do Pedro eram na luta em pé. É um cara tarimbado na luta em pé e vinha de vários nocautes. Na casa, para ele entrar, acho que ele nocauteou em 30 e poucos segundos, muito rápido. Ele tem uma aproximação muito rápida, né? Que ele é um cara do karatê, então ele se aproxima muito rápido. Exatamente. Ele entra bem com direto. E a gente estudou isso, trabalhou, e eu sabia que eu ia derrubar ele. Eu sabia que quando ele caminhava muito para frente. Então eu fiquei naquela... lutando boxe com ele e tal. E logo assim que eu consegui derrubar, eu consegui finalizar, porque eu finalizei com o Mata-Leão. Consegui dar uma espancada, ganhar a posição. Sim. E ele deu as costas, eu consegui pegar. E finalizei. Aí saiu direto ali pra sua marca registrada, né? Agradecendo a família toda. Já emocionado ali, né? Já. Mas moleque, né, cara? Na época eu era casado com uma outra pessoa. E agradeci até o filho dela, que na verdade era eu que tomava com ela, eu que ajudava ela a cuidar. Mas é sempre assim, agradecendo aos moleques. É difícil que o tempo passa, né, cara? Os molecados, eles crescem, né? E muitas das vezes, assim, as coisas que você faz acabam se perdendo. Você cria o filho não pra você, né? Você cria o filho pro mundo, né, meu irmão? O mais velho, hoje eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com ele, porque é um homem, né, cara? E eu sou um pai muito novo para ter um filho de 22 anos. Muitas das vezes eu não sei me comportar diante disso. Mas eu espero que lá na frente ele reconheça. Os três treinam, né? O Evangelho treina boxe, o do meio treina Muay Thai, quer competir, quer lutar, quer ser lutador. E o Caçula competiu no Muay Thai e agora ele tá jogando futebol. Mas eu sempre procuro agradecer, porque eu acho que é isso que vai fazer diferença lá na frente. Entendeu? Eu sempre agradecendo para que eles lembrem lá na frente. Com certeza. Aí você saiu do TUF, né? Sim. Você machucou. Acho que é bom. Como é que foi esse treino? Foi na luta com o Pedro. Foi na luta? Foi na luta com o Pedro, acho que dei um soco na cabeça dele, acabou pegando... Você ficou tentando esconder aquilo ali? Sim, fiquei. Fiquei, porra.
Mas até que as câmeras, né, cara, pego e tal. Aí ele falou, não, tem que ir no médico e tal. Aí o médico falou que... Aí tomei um corte da... Na verdade não era uma coisa tão grave, mas poderia se tornar. Uma ruptura, ter que fazer uma cirurgia e tal. E aí a comissão achou melhor me cortar do programa. Aí como é que pintou o convite pra você estrear no UFC? Eu já sabia mais ou menos quando eu saí da casa. Não, então, quando eu saí da casa, o diretor do evento também veio falar comigo. Então, assim, eu já sabia mais ou menos que eu ia assinar com o contrato. Só que eu ainda fica naquela expectativa, né? Porque eu não tinha conversado com ninguém ainda do UFC diretamente. E aí, no final de ano, eles, naquela vai, não vai, eu consegui fechar com eles e fiz a estreia lá em Singapura. Esse que foi o fatídico que você acabou uma bosta. Uma cotovelada ilegal. Que assim, não sei qual é a sua opinião, mas na minha opinião, o cara deu uma valorizada. Sim, valorizou. Não tenho nenhum problema em falar sobre isso, não. Claro que ele valorizou. Isso é um fato. Mas eu fui punido justamente porque regras são para serem seguidas. Sim. Não importa, não deveria ter dado cotovelada. Você sentiu que pegou? Não, num primeiro momento eu achei que não. Só depois que eu vi, falei, caralho, pegou. Mas não pegou pra ele se tacar no chão daquela maneira. Mas você como atleta, por exemplo, que tá ali querendo lutar, você toma uma cotovelada daquela, você teria a mesma atitude que ele ou você ia pra guerra? Não, vou pra guerra, que isso? Até consideração com o adversário. Eu vou pra guerra, não ia fazer aquele tipo de coisa, não. Só vou parar a luta se eu realmente tiver machucado, tiver apagado. Mas não, eu ia pra guerra. Mas sou eu, cada um é cada um, né? Eu também não... As regras, aquilo que eu te disse, regras são para serem seguidas, eu fiz a merda, assumo minha bronca, assumo meu BO, não tenho problema nenhum, foi o que eu te disse, não tenho nenhum problema em lidar com meus erros, sou ser humano, errei, fui punido, acabou e vambora, vamos pra próxima. E foi assim. Aprender com os erros. Sim, aí eu encontrei com ele depois eu lutei no Pancrase 276, né, em Tóquio, e eu encontrei com ele lá em Tóquio, nós nos falamos respeitosamente. Assim, eu não entendia muito a coisa que ele falou. O tradutor, né, que era um cara brasileiro que morava... Louco, né? O cara mora no Japão há quase 20 anos, mas ele ainda não consegue falar fluentemente o japonês. Sério? E nem escrever fluentemente o japonês. Ele é filho de pai japonês e mãe brasileira. Ele estava lá quase uns 20 anos e tentando traduzir. Acabou que eu pedi desculpa, entendeu? E disse que esperava encontrá-lo mais pra frente. E como é que foi? Ele continuou no UFC? Ele fez mais luta? Ele fez mais algumas lutas também. Acabou sendo demitido. Hoje, se eu não me engano, ele tá lutando no Rising. Se eu não me engano, ele passou pelo Bellator, fantástico. Então, até onde o mestre a gente está tentando colocar, o mestre tentando me colocar pra trabalhar lá com eles lá, no Rising. Aí só pra finalizar o capítulo UFC, você teve sua outra chance. Aí... E na hora que você entrou ali, dava pra ver que você tava muito treinado, você tava bem, parecia sim, pelo menos. Né? Sim. Tava muito bem e acabou deslocando o ombro. Naquela luta do ombro... Não, eu perdi a segunda luta. Do UFC, né? Eu perdi, não, eu fui nocauteado. Isso. Eu fui nocauteado. Então, aquela ali, eu operei o joelho, né? Eu ia lutar nos Estados Unidos, acabou que não aconteceu depois dessa luta. Na verdade, esse joelho seu tá ruim desde antes do TUF, né, cara? Exatamente, é que as pessoas não sabem, né? Na verdade, eu já estava para operar. Antes do TUF, eu já ia operar. Entendeu? Acabou que, com a chegada do TUF, eu falei pro mestre, pô, mestre, acho melhor eu não vou operar não, me inscrevi no TUF, eu vou operar depois. O mestre, não, então vamos, beleza. Já tem ciência do que você está fazendo? Eu falei, pô, tenho. Já esperei tanto tempo, já arrisquei tanta coisa, arriscar uma vez mais agora, beleza. Tanto que eu achei que eu pudesse ter problemas com o joelho no programa. E não foi, acabei sendo cortada pela mão. Porque meu joelho estava muito ruim mesmo. Quando eu fiz a cirurgia, o médico falou pra mim, cara, teu joelho tá péssimo. Várias microfraturas, já não tinha mais menisco, bem desgastado. Na verdade, ele teve que fazer uma reconstrução do joelho. Como é que é essa vida pós-UFC? Porque, tipo assim, você continuou lutando, fez outros eventos. Você tem uma carreira, por exemplo, você não tem derrota no Shotô. Não, nenhuma. Né? O cara que... Shotô... Que nem na época do Tunico, nem na do Dedé. Não tem. lá de Niterói, né? Do Tunico de Niterói que eu lutei. Na verdade, foi minha estreia no Vale Tudo. E também não tenho derrota sob o comando do André Pederneiras. Entendi. E essa vida pós-UFC? Existem muitos convites para lutar eventos? Sim, existe. Como é que é? Existe. Mas existe mais do que antes, né? Óbvio. Claro. Por isso que eu te disse que a vida mudou, né? A vida mudou bastante. Depois que você... principalmente mudou pelo fato de você passar em rede nacional. Então acaba que isso te traz uma notoriedade muito maior que até outros atletas que estão no UFC, mas não tiveram a mesma notoriedade. Não tiveram... Porque eu passei em TV aberta, né, meu irmão? É verdade. Então...
Surgem muitos convites o tempo todo, o tempo todo. Eu que, na época, eu fiz essa luta, ia lutar nos Estados Unidos, acabou que o meu adversário na época se machucou e saiu da luta, automaticamente a gente já aproveitou para sair da luta e para poder operar, que era uma cirurgia que a gente já deveria ter feito há mais tempo. Eu operei, só que a minha recuperação foi ótima, mas eu deveria ter ficado um pouco mais guardado. Eu voltei no mesmo dia que o Carlos Conde, que ele inclusive fez a luta da... Eles fizeram a luta principal, o main event, né, com o Pitbull. E o Carlos Conde teve a mesma lesão que eu. E ele levou 1 ano e 8 meses para voltar a lutar. Eu levei 8 meses. Então eu acho que eu adiantei muito isso. Era para ter figurado um pouco mais, ter treinado um pouco mais. Mas também foi uma decisão minha, ninguém é culpado. Eu fui lá para lutar, peguei um cara longo, canhoto, que já não luta mais de 7'7". O cara tinha 1,91m de altura. Ele já não luta mais 7'7". Agora ele tá lutando nos 8'4". E eu comecei bem, não comecei mal a luta. Comecei batendo na linha de cintura, ele me deu umas joelhadas, ele era um cara mais alto no clinch. Mas eu acho que eu poderia ter derrubado ele, feito um jogo melhor de chão, aquela coisa da luta de solo. Ter usado boxe para derrubar, achar o tempo da distância, derrubar e bater por cima até pegar. Mas não foi o que aconteceu, quis trocar boxe, acabei tomando... Ser engenheiro de obra pronta é fácil, na hora é outra sim, coisa. Sim, de certa forma sim. Acabei tomando direto no finalzinho do round e o juiz interrompeu. Ô, Besouro, o que eu acho assim, impressionante de tudo que acontece no mundo da luta, hoje a gente vê, né, uma mudança de mentalidade. A garotada já não se interessa tanto pela luta como se interessava antes. Né? A gente tem uma... É porque no nosso nicho a gente ainda continua vendo a garotada treinar, né? Sim. Eu tenho hoje lá, quem continua lá com a minha equipe lá, que é a Roll House, é o BG lá em Maricá, né? Tá tocando. Que era o nome do mestre também. Treinava com cromado também. Ele foi até azul cromada e foi lá roxa, marrom e preta comigo. Isso. Ele é um cara sensacional. Gente boa demais. Gente boa demais. Até lutou e foi campeão ontem lá. Eu vi umas fotos dele de vez em quando. E o grande desafio que eu acho para poder despertar essa galera é a gente mudar um pouco um conceito de como era a luta. Sim. Assim, por que eu me interessava, não sei você, a gente se interessava pelas rivalidades pessoais. Sim. Não é? Você via assim, sei lá, Hugo e Rickson. Sim. Você, porra, quero ver esses caras se pegando. Sim. Né? Claro. Aí um começava a falar, há pouco tempo a gente teve aí o Renzo com o Valide. O Renzo é um cara que eu respeito muito, eu também gosto muito. Eu acho que ele é um cara, tudo porque ele fala pra mim é sinceridade. Pra mim também, não tenho nenhum problema com o Renzo, não. Ele também sensacional. Acho ele extremamente, eu gosto de gente autêntica, entendeu? Eu prefiro esses caras, assim. Prefiro gente como ele. Eu prefiro lidar melhor gente. Eu me dou melhor com gente como ele do que com esse povo que tem hoje. Não, quem me conhece sabe que eu falei, ele é muito meu gente boa. sonho é passar um mês treinando naquela academia de Nova York dele, pô, lá, só pra ver como é que é. Imagina como é que deve ser aquilo lá. Pô, ele xinga, eu vejo uns vídeos dele xingando. Pô, é muito bacana. Né? É autêntico. O Valide tem pouco entende. contato. O Valide eu também falo pouco com o Valide. Eu acho que eu falei com ele uma vez só. Falo pouco com ele. Mas aí a gente vê a rivalidade dos dois. Sim. Você não acha que tá faltando um pouquinho dessa... Não é o trash talk que o pessoal fala, que eu acho que às vezes as pessoas passam até um pouquinho do ponto. Sim. Mas você não acha que a rivalidade entre modalidades, esses desafios pessoais, eles não poderiam voltar e dar uma pimentada nesse cenário do MMA? Ou você acha que isso aí é a antítese do esporte que está se pregando agora? O que você acha que traria mais apelo de público? Esses desafios pessoais, os personagens? Por exemplo, eu acho que hoje uma liga de master de MMA... Sim. Também acho. Né? Você colocar porque eu tô envelhecendo. Você coloca um cara. Você chama, vamos lá, do nosso universo que a gente conhece, uma luta do Hugo Duarte contra Carlão Barreto. Sim. Ia dar público e pay-per-view até. Sim. Né? Eu também sou a favor dessas ligas, assim. Quem falou isso uma vez também foi o Vitor Belfort, falou sobre liga do pessoal, né, mais velho. Eu também gostaria. Eu também acho bacana você ter algo desse tipo, até porque eu também estou envelhecendo. É difícil, eu comecei a sentir os efeitos do tempo a partir dos 30 anos, realmente eu comecei a sentir. É diferente, a recuperação é diferente, para você entrar em forma é diferente, para você cortar peso é muito diferente, o desgaste de muitos anos. Você sempre teve problema de cortar peso, né? Sim, porque eu fui um cara que não era regrado, não era muito ligado a toda essa questão de
Alimentação, musculação. Eu pecava muito nesse lado. Eu gostava de treinar muito, mas eu não me alimentava bem. Eu não tava nem aí pra musculação, nunca nem liguei pra musculação. Passei a malhar depois que saí do programa. Então eu nunca fui muito adepto disso. Eu achava que lutador. Ignorante, né? Porque o cara tá ali, o cara estudou anos pra poder te dar fortalecer o seu corpo, aí vem eu achando que sei de tudo e vou fazer o negócio andar do meu jeito. E não é assim. E eu acredito que sim, que eu acho que pode existir essa liga assim dos veteranos. Você não acha que a luta, o MMA, tudo cresceu por conta dessa rivalidade? Sim. Na época era um pouco inconsequente, né? Sim. Se você vê, até hoje, se você vê o Fedor, as pessoas param pra ver o Fedor lutar. Claro. Eu paro pra ver. Se você parar pra pensar, as pessoas param pra ver. Vamos puxar um cara aí que não luta há muito tempo. Do Ricardo Arona, quem não ia assistir? Eu paro pra ver, óbvio. Também, então, né? Eu acho que isso ia trazer, sim. Mas eu também acho que isso é muito, né? O esporte está em constante evolução, né? E da mesma maneira que tem gente querendo ver os novos talentos, eu não sou. Tem esse lance do trash talk também que eu não gosto muito. Eu não sou. Eu prefiro mais seguir o caminho ali das artes marciais, da filosofia, dessa coisa toda. Até porque, cara, eu venho de uma realidade violenta, né, irmão? Eu venho de uma realidade onde era normal bater em todo mundo, era normal se dar tiro no meio da rua, era normal trocar porrada. Na Lapa. Entendeu? E a minha realidade ali era isso: travesti se pegando, porrada comendo, navalhada, tiro. Então, quando eu entendi o que a filosofia das artes marciais, eu demorei um pouco a entender, de certa forma. Quando eu entendi, eu passei a ficar ali bem restrito naquela filosofia, porque se eu me afasto das artes marciais, eu acho que eu viro... As artes marciais me tornam um cara melhor, entendeu? Eu sou o melhor pai, sou o melhor filho, eu sou o melhor irmão. Então eu prefiro manter essa questão da filosofia das artes. Não sou muito fã dessa questão de respeitar exemplo, ninguém. né? Porque eu fui durante muitos anos, eu não fui um exemplo, assim, pra minha mãe, pro meu pai, entendeu? Até porque na época esporte, isso que é esporte hoje, na época não era esporte, né? Não. Você se testava em baile funk, você se testava lá em Maracanã, você se testava em briga de rua, entendeu? E isso automaticamente te marginalizava. Não, e o que acontecia muito, assim, principalmente ali nos anos 90, sim, né? Se você fosse pra rua, né? Você é de uma modalidade, se você não tivesse preparado, você tinha problema. Exatamente. E eu era moleque nessa época, eu comecei a treinar. Eu lembro que eu subi uma vez lá pra Festa Junina de Santa Teresa com... Foi Bigu. Com Bigu, eles eram... Vagão. Sim, aquela galera ali, não sei o quê. Sim. Eu tinha acabado de entrar ali no Hugo, tava novo, não sei o quê. E quando eu percebia, eles estavam se afastando, botaram uma roda e botaram eu um cara no meio. Que é o batizado. Como assim, cara? Não tem nem raiva pra bater nesse cara. Então, eu não cheguei a pegar muito bem essa época. Eu via isso, né? Mas eu não participava disso, porque eu era muito garoto. Eu comecei a treinar em 97. Em 97 eu devia ter, sei lá, uns 15 anos para 16 anos. E depois eu acabei quebrando minha perna. E depois voltei a treinar de verdade em 99. E aí eu não parei mais. Mas, então, eu ficava de longe observando tudo isso. O Bigu, o Eric. Você chegou lá no Hugo, que em 97, mais ou menos? Eu cheguei em 97 no Hugo. No Hugo eu cheguei em 97. Eu cheguei em 97 no Hugo. Aí fiquei treinando, acabei quebrando minha perna lá no Hugo. Quebrei a perna lá. Uma fratura igual a do Anderson. Só que não foi chutando, foi quedando. Fui quedar um garoto lá, não vou me lembrar agora quem era. Eu sei que ele caiu em cima da minha perna, acabei quebrando a perna. Você teve um episódio comigo que você nem se lembra, né? Não sei. Vou te lembrar. Pode falar. Não lembro. Claro que você não lembra. Se era faixa amarela, não sei. A gente tava fazendo um treininho de porrada lá. Sim. Né? Um pouquinho de chão, um pouquinho de porrada. E eu faixa marrom. Aí, porra, uma amarela para um marrom é uma diferença técnica, né? Óbvio. Aí eu gostava de jogar por baixo, que a JOP era um jogo de luta livre, mas por baixo. Por baixo, tipo, meu tio Vieira, tipo Milton. Sim, não sei. Jogava ganchinho, raspava, botava na guarda. Aí eu escalei, estiquei teu braço, plau, né? Hoje a gente pode falar, porque... Pode, claro que pode. Eu era criança. Aí, te peguei ali, né? Naquele braço ali, né? Eu lembro, cara, você tinha a cabeça meio enrugada, assim, tipo, né? Tá lembrado? Cabeça requinha. Raspada, aí passava a máquina. Peguei ele, você no braço ali, você bateu, aí continuamos, você vindo, aí eu rindo, né? Meio que tipo, calma. Calma, sim. Vindo no atropelo, querendo me matar. Né? Então, eu sempre fui muito assim, né? Eu sempre fui assim. Não, mas não acabou, eu lembro. Não fala, termina. Aí, a gente veio de novo, eu fechei a guarda de novo, escalei no teu braço. Quando eu escalei teu braço, bicho, era treino do Besouro. Você levantou,
deu um bate-estaca, tipo, você levantou em vez... A gente ali não podia dar bate-estaca. Não. No tatame. Você levantou e... Pum! Me deu um bate-estaca que eu bati com o pulmão no chão na hora, trancou. Aí ficou bigu, a galera toda isso aqui, meu irmão. Fiquei ali sei lá, uns 5, 10 minutos sem saber se a gente chamava ambulância ou não, que eu tava conseguindo mexer as pernas. Eu não lembro, assim. Não lembro, Eu não lembro disso. Daí eu lembro que, eu não lembro. Assim, o que eu falei? Falei, porra, esse moleque é desgraçado. Ele, então, eu sempre fui um cara desafiador, né, cara? É desgraçado. Eu sempre fui um cara desafiador, até porque eu apanhava na escola ali, naquela vida ali, né, de Lapa ali, então eu era um moleque que apanhava muito, era um cara gordinho, então eu sempre fui muito desafiador, mas não tinha conhecimento de luta. Então quando eu comecei a ter na luta livre, e a luta de chão, de certa forma, ela te dá parece que você tem superpoderes, né? É verdade. Ainda mais naquela época, né? Quando ninguém treinava, todo mundo era leigo. Então, você parece que você se sente muito melhor. E aí eu comecei a aprender aquilo e eu comecei a ficar mais desafiador ainda. Então eu gostava de treinar justamente com vocês, que já eram os caras mais graduados, porque eu conseguia aprender mais. Então eu sempre procurava treinar com os caras mais velhos, que eram os caras... Eu lembro, tinha o Cláudio Bozo, tinha o Wagner, o cara de cavalo, que eram os caras... Falecido Marcelo Batista. Então, assim, eu gostava muito de treinar com esses caras. O Batista era lá da mesma faculdade que eu, cara. Sim. E o Batista era um cara que me pegava num canto e me ensinava as coisas. Entendeu? Não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. O Batista, eu costumo dizer o seguinte: ele, pra quem ele gostava, ele era amigo, ele era um cara sensacional, né? Agora, eu era um garoto naquela época, e ele já era bem mais velho, e, cara, ele me levava pra tudo que é lugar de moto. Não, vamos aqui, calma e tal, não sei o quê. Chegava a pagar lanche pra mim no final do treino, vamos ali, vamos fazer um lanche, ele gostava muito de mim. E ele me ensinava as coisas. Eu lembro de aprender o triângulo de mão em 97, bicho. Com o Batista. Olha quanto tempo tem isso. Entendeu? Obviamente que vieram adaptações, as pessoas foram melhorando e tal, mas eu lembro de aprender o triângulo de mão em 97, e eu tinha um cara que eu treinava muito todo dia, a gente se pegava todo dia, que era o Dudu. Dudu Guimarães? Dudu Guimarães. Meu irmão, a gente se pegava todo santo treino. Cria. Todo santo treino a gente se pegava. Moleque. Dudu, eu comecei a namorar com a irmã dele, eu já tinha 18 anos, né? Sim. Ele treinava na Nova União. Nova União não. Nova geração do Toco. Do Toco. Criancinha. Sim. Aí eu ia pra casa dele no final de semana e sem kimono era cerol, mais graduado, cerol todo fim de semana, até que eu convenci ele a ir pra luta livre. Então a culpa acabou sendo minha. Eu lembro dele chegando, eu cheguei lá no Hugo junto com ele, mais ou menos, na época, eu não vou te precisar. Quando eu fui pro Hugo, eu levei. Sim, ele foi. E eu lembro que vocês já treinavam MMA, né, que era Vale Tudo na época, tipo taparia, né, mas a gente que era mais novo não podia participar. O Hugo só que permitiu deixar eu, o Batman na época, e o Dudu. Nós três éramos os menorzinhos, mas que ele permitia que a gente participasse dos treinos dos mais velhos. E, pô, o Dudu me pegava com o Dudu e com o Batman quase que sempre, quase todos os dias. De luta de chão, então, a gente se pegava direto. Os treinos de MMA, que não era MMA, era Vale Tudo, não tinham tantos na época, eram mais de terça e quinta. E os caras eram bem mais pesados, que era o Cacareco, era o Bigu. Era você que treinava. Chegou a ter uma galera muito boa lá. Eu lembro que o Hugo tinha uma equipe... O que aconteceu comigo, cara? Depois que eu meio que me formei ali na faculdade, meu emprego acabou indo para Niterói, então eu fiquei longe. Eu fiquei mais dando aula, saí. Por isso, aqui volta aquela história que a gente estava conversando. Por isso que eu nunca quis arrumar um emprego formal, porque eu sabia que eu não ia ter condições de continuar me mantendo treinando. Na época eu não tinha apoio de nada de ninguém, entendeu? E, então fui a minha luta sozinho. É aquilo que eu te falei. Na época nem era esporte, né? Então ninguém apoiava, entendeu? Minha mãe foi a pessoa mais problemática, assim. Quando disse que ia virar lutador, ela, meu Deus, vai virar, não vai e tal. Você é marginal porque, de certa forma, te levava à marginalidade aquilo ali, porque a gente brigava na rua. E naquela época, briga na rua, consequentemente, dá tiro, porrada comia, e assim ia. Mas pelo menos ninguém ia pra delegacia, né? Não, ia nada, porrada Agora comia. Você levantou a voz. Eu lembro que uma vez, cara, eu peguei uns caras ali de Santa Teresa ali, eles já até faleceram já, e um dos caras... hoje é meu amigo e tal, a gente saiu na porrada ali no Leblon, ali no Scala, e aí eu dei umas porradas nos caras, eu já treinava, já era bom de luta na época, eu tinha uns 17 anos, isso era matininha do Scala, menor de idade, mas eu já era bom de luta na época, eu dei umas porradas nos caras, um pouco mais velho na época, esses caras, né, eram correria de rua, né, e aí eu lembro que eu dei umas porradas ali na época e tal, e dei a volta quando eu tô chegando na Lapa, sozinho, né, meu irmão? Esses caras me viram num carro, os caras, largaram o dedo em cima de mim, meu. Porra, e eu corri, eu lembro até hoje de eu escutar o barulho da bala passar no meu ouvido, meu irmão. Eu dei um salto, caí dentro da minha portaria,
aberta, graças a Deus, e entrei, os caras ainda ficaram, uns anos depois alguns deles morreram, né? E um deles hoje, pô, trabalhador, gente boa demais, virou meu amigo, vira e mexe, eu fiquei anos sem falar com ele, né, com aquela mágoa dele, mas mais velho a gente conversou e tal, e ficou tudo em pratos limpos. Você me encheu de tiro, mas tá tudo bem. Isso, mas foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Que na verdade não foi ele que apertou o gatilho, na verdade ele sabia, porque ele me conhecia, que ele conhecia o Careca. Ele só apontou pro cara e falou, ele mesmo, os moleques vieram. Meu irmão, foi muito tiro. Você imagina falar isso pra essa geração sensível hoje. Na época, meu irmão, o que aconteceu? Quando esses caras que me deram um tiro, eles eram muito conhecidos em Santa Teresa. Então, nessa época, o que aconteceu? Eu fui falar com os caras que eram mais velhos da minha área, né, meu irmão? Aí um amigo meu, que é irmão de uma amiga minha, falou pra mim, irmão, o bagulho é tu pegar um oitão e começar a andar com ele nas calças, que os caras vão te pegar, mano. Os caras são rua, né? Porque os caras eram bem envolvidos, né? Aquela história toda de periferia e tal. Eu falei, pô, é mesmo? Ele é. E eu comecei com 17 anos, ficava andando armado, meu irmão, com 8 na cintura, ia lá pro Hugo, com a mochilinha, deixava 8 na mochila. Sério, porque os caras queriam me pegar. Época você dava? Naquela época já andava, a rua era sinistra. A rua era tipo, eu não ia levar problema pro meu pai, tá ligado? Nunca fui de levar problema pro meu pai. Tanto que esses tiros que eu tomei, minha mãe só ficou sabendo, tipo, anos mais tarde, que eu falei pra ela. Rapaz, você me falou um negócio foda. Eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Ali a gente treinava na São Clemente. São Clemente, na Power. Na Power. Aí teve uma reunião de arbitragem, não sei se você estava lá, né? Que ia ter o brasileiro lá, que todo mundo lutou lá no Zé Moraes, na ilha. Sim. Né? Aí teve uma reunião de arbitragem, né? E tava todos os mestres lá, Eugênio, Cromado, Hugo e tal, não sei o que, os mais graduados do Hugo. E quem tinha aluno, eu escrevia 15 lá de Niterói. Eu, apesar de eu ser aluno do Hugo, eu fui como professor ali também, reunião de arbitragem. Você sabe como é que é a democracia lá da luta livre, né? Ia todo mundo para dar opinião, mas na final só um que dava. Ou dois, na verdade, né? Isso aí. Mas tudo bem. Passou aquele episódio ali lá em cima, deu uma esquentada. Aliás, foi muito engraçado tenho muito carinho pelo mestre Eugênio, né? Pô, mestre Eugênio, cara, vou te falar, muito carinho por ele. Foi um craque da luta. Um cara que me trata muito bem. E até também. Eu vi, né, o mestre Jop falar pra gente que se ele tivesse que ter uma foto de alguém da luta livre, ele teria uma foto do Eugênio, por tudo que o Eugênio fez, com o peso que o Eugênio tinha, que ninguém sabe né, que o Eugênio, ele subia ali, ele dizia que tinha aquele peso, mas ele estava ali 10, 15 quilos abaixo do que estava. Também concordo. Era raça pura, né? Acho que o Eugênio foi o nosso maior representante. Acho que o mestre Eugênio Tadeu é o maior representante assim, nosso. O Eugênio pequeno, cacareco. Não, sim. Assim, pessoal, mas se me perguntar assim, se você puder colocar um cara que melhor representa a história do esporte da minha geração, de tudo que eu vivi dentro do esporte, eu acho que é o Eugênio Tadeu. Acho que o cara foi o maior nome nosso, é o maior nome que a gente tem, o maior expoente da modalidade. O Hugo, né, mestre Hugo Duarte, viajou o mundo, lutou no Japão. Bigu é o outro cara, eu lembro de ver treinos do Bigu e do Cacareco sensacionais. O Cacareco foi um, né, eu acho que em termos de chão, o Cacareco foi o maior expoente nosso, no Abu Dhabi. Colocava para baixo, né? Exatamente, colocava muito bem para baixo, tinha um wrestler acima da média, era difícil ser derrubado e conseguia tratorizar as pessoas, né? Conseguia se manter por cima, passando guarda e passando. Ele tinha uma constância, né? Tinha uma força. Exatamente. Ele lutou, ele finalizou caras importantes. Exatamente, ele lutou com os caras importantes. Então, então não é só ele, tem vários caras. O Leonardo Chocolate também, que se eu não me engano, o Chocolate foi o sétimo, foi o sexto atleta. Ele foi o Chocolate há 2 anos, 3 anos. Ganhou a eliminatória da justiça, né? Sim, ele foi considerado o sexto atleta que não é faixa preta, que não compete, não treina de jiu-jitsu, foi considerado o 6º melhor atleta do mundo. Melhor grappler. Grappler do mundo. Bacana. Dos caras que não competem jiu-jitsu. Então, assim, a gente tem vários expoentes da modalidade. Teve o Léo Nogueira, que ganhou a DCC. Sim, tem vários. Do Brasil, sem tomar um ponto. Exatamente. Finalizou todas as lutas. Então, o Leonardo Nogueira. Eu vejo caras, então, mais... Pequeno, 7 vezes campeão do chutô. 7 vezes campeão do chutô. Tá, mas e aí, quem você colocaria? Eu coloco o mestre Eugênio Tadeu. Acho que é o maior expoente da nossa modalidade dos últimos tempos, assim, de tudo que eu vivi na história. Então, aí pegando esse gancho, na hora que eu cheguei 5 minutos atrasado ali, né? Tava todo mundo já sentado. Um pouco do pessoal do tatame e outro pessoal naquele banco de madeira que tinha ali, né? Sim. Aquele banquinho que deixava as coisas. Aí eu vim, apertando a mão de todo mundo, sentei. Nisso que eu sentei, cara, a reunião tá comendo, e eu tô vendo o Eugênio me olhando. Aí sabe quando você sente que tem alguém te olhando? Sim. Aí eu olhando a reunião, aí eu olhava e tava ele assim, ó, pra mim. Aí
Você conhece a figura. Aí, pô, tô eu lá, eu falei, pô, eu pensando aqui, cara, o que eu devo ter feito pro mestre Eugênio, né? Pra ele tá me olhando assim. Eu pô, sou sempre educado com ele, na boa, né? Na hora que que a gente treina com os mestres, mesmo a gente garoto, não sei o que, a gente treinava sempre respeitando, né? Sim. Como tem que ser, né? Sim. Até hoje, né? Sim. Aí, como meus alunos hoje treinam comigo me respeitando. Se não me respeitar, vai me estraçalhar, pô. Aí eu falo isso com o BG. BG é maldoso pra caramba. BG, tô de olho em você. Aí eu sentindo aquela presença, me olhando. Aí daqui a pouco o Bigu, falei, rapaz, você apertou a mão de todo mundo e não apertou a mão do Eugênio. Puta que... Você já conhece, olha como é que você fica. Imagina, no meio de todos os faixa preta, um cara chegar, cumprimentar todo mundo e pular hoje. Só que eu cheguei naquela de vergonha de atraso. Sim. E não percebi. Aí o mestre levou pro lado pessoal. Aí ele já trancou, né? E ficou me olhando. Mas depois falou o mestre Eugênio nem deve saber dessa não, história, nem né? Nem lembra. Mas aí, o que eu fiz? Imediatamente levantei, né? Falei, mestre, desculpa, esqueci de cumprimentar o senhor, tudo bem, não sei o quê. Ele, aí ficou tudo bem. Tipo, resolveu, Aí, nesse dia também, a gente desceu, né? A Power já estava fechada, baixou as portas ali. Aí tinha eu lembro que era um Fusca parado na frente, assim, na calçada da Power, que era de alguém ali. E nessa, meu irmão, passou um carro com problema no escapamento, ali na rua da São Clemente. Aí tava todos aqueles caras ali, eu lembro do Cromado, do Hugo, todo mundo. Aí o carro passou, o escapamento fez assim, ó. Pá, 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 pá. Era o escapamento do carro. Rapaz, só eu fiquei em pé, besouro. Quando eu olhei, você falando dessa época de tiro, quando eu olhei, o Cromado estava embaixo do carro, eu gente deitado, aí eu levanto o Hugo assim. Ai, meu Deus. Por quê? Porque eles tinham essa adrenalina. Não, eles viviam isso, né? Viviam isso. Todo. Eu não. Eu lembro, uma vez eu cheguei a sentir essa energia assim, quando eu fui na luta do Eugênio, né? Que ele lutou com o Renzo na Tijuca, Pentagon Combat, foi a primeira vez que eu fui num evento de Vale Tudo, assim. Foi a primeira vez que eu fui. E aí eu lembro de estar chegando na rua ali do Eugênio, né, na Bambina ali. A luta com o Renzo? Com o Renzo. No Pentagon Combat, né? A luta que foi um evento. Culminou no fim do. Sim, que apagou a luz. Eu tava lá, apanhei. Não, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu tava lá. E aí, minha mãe me viu pela televisão. Nossa, isso deu uma merda do caralho, federal, na época. E aí, eu fui, né, escondido da minha mãe. E fui junto com o Careca, né? O Careca já treinava com ele, já era um pouco mais velho que eu. O Careca já fazia parte da equipe dele de Vale Tudo. E eu fui, eu lembro de ver a rua, meu amigo, inflamada de gente da luta livre. E na época o Eugênio usava uma roupa camuflada, um casaco camuflado. Eu não vou me lembrar assim direito agora. E eu lembro dele descendo a rua, descendo do prédio. Ele colocava muito uma roupa pra ficar grandão, isso, né? E ele descendo do prédio, meu irmão, caralho, a rua inflamada. Eu falei, caraca, meu irmão, sou luta livre, mano. Agora eu, incorporei o espírito, né? Pô, eu fui pra lá, vi aquele evento, falei, porra, eu vou ter que lutar isso. Na realidade, o Hugo disse que deram uma meia dúzia de entrada pra gente, né? Só que ele chegou na hora, ele embarcou todo mundo. Todo mundo saiu entrando pela roleta. Ali, e sentou todo mundo num pedaço da arquibancada, mas era assim, era arquibancada, a gente ocupou um pedaço, o resto era todo mundo de jiu-jitsu. Você lembra perfeitamente. Garoto ali, né, empolgadíssimo, não pagando, todo mundo saiu pulando a roleta, enfim. E já tá, mas era a expectativa de que daria problema, né, meu irmão? Sim. Todo mundo já sabia que ia ter problema. E acabou que não deu outro. Como é que não tem segurança? Como é que não tem uma divisão? Como é que a segurança tinha que ser muito maior? E quando começou a luta do Eugênio e do Renzo, deu no que deu, desci a arquibancada tudo. Eu tenho um vídeo na internet, né, no YouTube. Eu me reconheci depois de me vendo na televisão, minha mãe me reconheceu mesmo. Eu, na tela da grade, com o pé pendurado na grade, vendo ele saindo na mão. Então, você não acha que era esse espírito errado tudo que aconteceu, tá? Sim. Vamos lá? Sim. Hoje, a gente olhando aquilo ali, se fosse nossos alunos, a gente ia... Sim, óbvio. Ia fazer o papel. Mas, o que eu digo? Você não acha que era esse espírito que movimentava e que fazia a luta crescer, o MMA crescer? Se você não soubesse lutar na rua, naquela época... Você tava, cara, eu costumo dizer isso. Era perigo de vida, bicho. Se um cara, é o que eu falo, um cara que fosse garotão, bonito, tivesse com uma menina gatinha na noitada, né, um cara que era leigo, que não sabia nada,
o cara chegava ali, o risco dele apanhar, né, Sim. pela cabeça dos doentes lá da época, exatamente. era de 100%. É que a juventude hoje é muito boba, né, cara? As crianças ficaram muito bobas. Mas assim. nesse ponto eu acho que eles são melhores do que a gente, né? Assim, no sentido de acabou essa violência, assim, de, né, que isso não tinha... Porque, assim, uma coisa era... Não tem mais Você chegou lá, né? você conhece luta, eu na época conhecia, a gente colocava pescoço um pro outro. Isso. E brigava. E brigava. Outra coisa é botar pescoço pra um... Não, nem cabe mais, né? Cabe. É a evolução do esporte. Mas eu acho que isso foi uma época importante, assim. Foi uma questão importante, assim, né? Porque a gente precisava passar por isso. Entendeu? Foi isso que cresceu o esporte. Por isso, exatamente. Eu, por exemplo, eu peguei meu filho brigando na rua já, né? O mais velho. Peguei ele no carnaval brigando. E eu me vi ali, entendeu? E eu fiz o que meu pai faria. Mas eu entendo o que acontece. Eu acho que isso é da idade. O que não dá pra você ver é um cara com 40 anos ficar brigando no carnaval no meio da rua. É isso que não dá pra você ver. Um cara que tem 40 anos se comportar como se tivesse 18. Mas eu entendo isso como eu entendo na época. Eu acho que a gente precisava passar por isso. Hoje não cabe mais esse tipo de comportamento, não tem mais. Até porque a rivalidade já não é mais dessa maneira, já não existe mais isso. Houve a evolução do esporte. Mas naquela época, você sobreviver na rua daquela maneira, sair com a sua namorada e tal, era difícil. Você precisava treinar, você precisava aprender alguma coisa. Você precisava pertencer a um bando. Pertencer a um bando, precisava lutar, ou conhecer os traficantes, ou ser filho do polícia. Porque é assim. E na Lapa, cara, é muito difícil, porque na Lapa tem de tudo, né, meu irmão? Na Lapa tem de tudo. Então você é constante. Eu acabava indo pra Lapa muito por causa do Bigu, né? Sim. Eu peguei muita amizade com o Bigu. O Sim. Bigu virou um irmão. Sim. O Bigu tá até, pelo que eu tô sabendo, ele tá sondando pra ver se consegue ir. Ele quer fazer uma reunião com todo mundo, né? Graduar o pessoal de verdade, de fato, né? Porque é tudo de boca dele, né? Os faixa-pé dele são todos de boca. Até hoje ele não pegou um diploma pra dar. É mesmo? E aí ele quer fazer direitinho, quer reunir o pessoal, dar um treininho, fazer um churrasco no final, distribuir o diploma dele. Eu acho justo. E como é que você vê agora essas coisas que estão acontecendo? Desse, por exemplo, aquele Jake Paul, o pessoal, os youtubers, desafiando as lendas... E o cara em uma luta ganhando, que o cara não ganha numa carreira inteira num evento como o UFC, por exemplo. Você não acha que para um cara como você, isso não abre um precedente para você desafiar um cara assim, que seja fora da curva, um cara de outra modalidade, ou uma coisa que possa trazer? Você acha que no Brasil teria apelo para isso? Cara, eu sinceramente não vou... Por exemplo, você, vamos lá, guardadas as devidas proporções, você desafiar um Popó, exemplo. Sim, para lutar boxe. Para lutar boxe. Sim. Ele vai lutar, né, com o Whindersson Nunes, né? Vai. Eles vão se enfrentar aí. Então, é difícil, né, cara? O Whindersson Nunes, eu acho que Popó. Acho que vai ser a Vera, eu acho que sim. Não chamada mamãezada. Não tem como o Whindersson, né? Ele tá se dedicando, é legal ver a dedicação dele, é legal. Mas se apertar, realmente, acho que o Popó não aconteceu, cara. Foi um campeão mundial. E é diferente. Mas a gente não pensou a mesma coisa do Jake e do Paul? Então, a verdade é que o Jake, na verdade, eles escolhem atletas mais leves, né? Eles não escolhem caras do mesmo tamanho que eles. Nem da mesma idade. Exatamente. Né? Então é muito mais. Eles colocam a juventude, a pujança física, né? E conseguem ir sobrevivendo. Pra tu ver a luta que eles fizeram com o Floyd Mayweather. O cara é muito menor que ele. Não tem comparação. É completamente diferente. Eles não querem desafiar um Vitor Belfort, por exemplo, que é um pouco mais velho, mas tem o mesmo peso. Com o De La Hoya? Vai lutar com o Oscar De La Hoya. Com o Anderson, por exemplo. Eles não querem fazer esse tipo de desafio. Eles querem realmente... O Anderson lutou bem. Muito bem. O Anderson lutou com um cara campeão mundial, né? Então, assim, eles não querem fazer esse tipo de desafio com os caras maiores, que os caras são maiores. Até o próprio agora que vai lutar com o ex-campeão do UFC. Mas ele era ex-campeão meio médio do UFC. 77 quilos, que ele pesa 90. Os caras são grandes, os irmãos são grandes. Eu vi um treino dele com borrachinha. Os caras são grandes, são fortes, são jovens. Então... eu acho que é muito mais pelo dinheiro, mas eu também acho legal eles se desafiarem. Olha só, isso não vai um pouco do que eu falei, da gente começar a querer ver. Porque como é que eles começam, né? Eles começam implicando, dando uma cutucada. Eles estão implicando agora com o Conor, né? Agora eles estão implicando com o Conor. Então, o cara fez um cordão, né, de $100 mil e tal, e depois doou pra uma fundação. Eles são caras que têm muito dinheiro e fazem esse tipo de show, né? Eu paro pra ver, não vou mentir. Tudo que é relacionado a luta, eu paro pra ver. Naquele negócio que eu te falei. Sim, também. Que as rivalidades acabam... De rivalidade. Eu chega a ser uma questão até meio cômica, assim, né? Eu acho até graça. Porque eles não escolhem... E lutar vale tudo é diferente. Sim. Porque você consegue lutar boxe, mas o boxe, por exemplo, você treina boxe 2 vezes por dia, 3 vezes ao dia, só boxe.
Para você lutar vale tudo, você vai ter na boxe 3 vezes por semana. Então é diferente. São esportes diferentes. São dedicações diferentes. Se existem certos movimentos no boxe que você não vai servir para MMA. Entendeu? Porque MMA vale joelhada, vale chute na cara. Então você acaba ficando limitado. Por isso que eu acho que o Anderson é genial. Que é um cara que, com 44, 45 anos de idade, depois de ter lutado MMA, me vai ali e me faz uma luta daquela fenomenal com um cara que foi ex-campeão mundial de boxe. Um cara que só treinou boxe a vida inteira. Então você vê o quanto esse cara é genial, entendeu? E é diferente você lutar em MMA. Eu acho muito difícil eles se aventurarem no MMA. Não vão. Entendeu? Eu acho muito difícil. Até o próprio Floyd Mayweather, que lutou com o Conor, eu acho muito difícil dele também se aventurar no MMA. É diferente. Você pega lutadores de boxe que tentaram se aventurar no MMA lutando só boxe. Isso aconteceu, se eu não me engano, com o ex-campeão mundial dos pesos pesados, que ele lutou com o Randy Couture. Cara, foi tipo rápido. Derrubou no pé. Não tem, é difícil. Então, eu acho que esses desafios acontecem assim. Será que isso responde àquela velha questão dos anos 90 de quem venceria? Rickson Gracie ou Mike Tyson numa luta de MMA? Acho que sim. Responde, né? Responde, acho que sim. Óbvio que sim. Acho que sim, acho que em bola, entendeu? Ia ficar dependente de uma mão, o Mike Tyson na época e tal. Que não ia acontecer, né? O Rickson ia pular no calcanhar. Sim, na hora, ia sentar a bunda no chão e ia ficar. É o que eu faria também. Se eu não tenho conhecimento de boxe, se eu não, entendeu? Hoje as coisas são diferentes, mas naquela época seria assim. Ia sentar lá e ia ficar. Então você acha que nessa luta do Whindersson com o Popó... Não acho que será Vera, não. Se não for uma mãezada... Não acho que será Vera, não. Não acho. Sim. É diferente, é muito diferente. Não acho que será Vera, não. Mas eu gosto de ver esse tipo de desafio. Desses caras treinando, desses caras lutando. Porque o esporte, cara, ele te melhora muito, ele melhora a tua vida, ele melhora a maneira como você encara as coisas. Se eu não me engano, o Whindersson, ele estava passando uns problemas, né, sim. psicológico, de saúde e tal, afetado, depressão. Ele teve um filho, né? Isso. Então, isso, cara, o esporte, ele te ajuda a superar essas adversidades da sua vida. E, pô, ele é um cara que tá dedicando mesmo. Se eu não me engano, ele tá treinando com o Lucas Mineiro em São Paulo. É um cara que tá malhando, que tá se dedicando. Isso é nada mais a movimentação dele. Sim. É um cara que tem uma ótima condição financeira e tá se cuidando, bicho. E uma maneira dele enfrentar o Popó, que vai enfrentar o cara que é o campeão mundial, pô, cara, eu acho ótimo. Entendeu? Pô, o cara tá se cuidando da vida dele, cuidando da saúde dele, através do esporte. Vai dar exemplo, vai trazer mais criança. Exatamente. Porque ele é exemplo para um monte de criança. Exatamente. Vai encher as academias Exatamente isso. Então, eu acho que isso tudo vai... o esporte, meu irmão. O esporte... Eu costumo dizer que o esporte muda e o esporte transforma as pessoas. Melhora a vida das pessoas. O esporte é isso. Então eu fico feliz de ver o cara se recuperando através do esporte. Engraçado. Você lembra quando eu te chamei para aquele bate-papo que você foi com o Bigu? Eu tenho Bigu. Aquele galeto lá? Sim, lá na Glória. Um projeto que eu tinha e uma coisa que eu comecei a falar, né, em todos os microfones, né, foi que eu queria colocar a luta em todas as escolas. Sim. E esse meu projeto, que eu detalhei ele, né, esmiucei ele na internet, fiz vídeos, coloquei ele acabou sendo abraçado por um monte de gente que ninguém nunca tinha falado nisso. Sim. Isso foi há anos atrás. Sim. E hoje em dia esse projeto de luta na escola, você está vendo o pessoal receber mesmo? Está acontecendo mesmo? Ou você acha que é uma coisa mais assim, nichada, colocar em uma escola, em outra escola, ou isso não aconteceu? Porque, se não me engano, quem estava levantando essa bandeira era o Ará, né? Sim, o Ará. Isso está acontecendo hoje? Estão convocando os faixas pretas para darem aula? Eu acho que sim. Eu não estou muito a par disso, cara, mas eu acho que sim. Eu acho que estão convocando, mas não da mesma maneira como deveria ser, até por conta da pandemia, até por conta dos problemas. Mas apesar de que os políticos não têm interesse nisso. Eles fingem que se interessam por isso, entendeu? Eles não têm interesse nisso. Eles não querem melhorar o país. Eles não querem ver crianças estudando e praticando esporte. Isso não é interessante, porque é isso que vai mudar o país. Eles não querem isso. Então, eles fingem que vão colocando. Eles não dão ênfase ao que de fato deveria dar. Não, vamos fazer esse projeto. Isso é importantíssimo, igual é nos Estados Unidos. Você vê os caras treinando wrestling já era criança, meu irmão. Isso. Entendeu? E aquilo é que muda, bicho. Eles não querem fazer isso, então eles fingem. Eu fui na América Top Team uma vez. Cara, eu não conseguia ver o cara chegando no meu pé pra me derrubar. Um garoto de... Sim. Tava em pé, acabou... Exatamente. Né? A velocidade de entrada, de explosão. Exatamente. Aí o cara falou pra mim, falei, cara, eu não sou um cara que cai muito fácil, não. Sim. Eu não sou bom de derrubar, mas eu não caio fácil. Não cai fácil, sim. Né? Como é que esse moleque faz isso? Não, até Zulu é um grande amigo meu, né? Zulu, gente boa. Zulu era do wrestling, a gente treinava direto, ele, pô, você é difícil de derrubar, pra um cara que era... Que é wrestler, né? Lutou, exatamente, Olimpíada Pan-Americana. Pô, eu ia lá na América Top Team, aí o cara, pô, seu outro, seguinte, esse moleque aí, com 2 anos de idade,
ele já estava fazendo entrada de wrestling. Ele andou treinando. Isso é nas escolas, é. cara. Isso é na escola, desde pequeno. Sim. Na realidade, a grande dificuldade, né? O que querem implementar nas escolas, primeiro a gente tinha que dar ênfase aos esportes olímpicos também. Taekwondo, né? Sim. Karatê, boxe, tá? Sim. Só que eu acho que a gente tinha, né, que fazer um grande trabalho, que aí eu acho que seria uma grande união dos grapplers, que era a gente conseguir. Acho que, por exemplo, o jiu-jitsu por si só, acho muito difícil entrar na Olimpíada como jiu-jitsu. Sim. De kimono. Sim. Eu acho que seria muito mais interessante que se criasse uma modalidade, um grappling, né? Sim. Onde todo mundo da luta agarrada. Tipo o que já acontece em Abu Dhabi. Perfeito. Sim. E para esse caminho ser um caminho tranquilo pra gente, ele teria que passar pelo chão sem o kimono. Né? Sim, eu também acho. Então implantar dentro do colégio um chão sem kimono. Sim, também acho. Né? Estou de acordo. Que seria, assim, a luta livre esportiva. Sim. Tirou o kimono, não é jiu-jitsu. Então, você acha que isso é possível? Você acha que vai encontrar muita resistência, né? Eu acho que sim, cara. Até porque o jiu-jitsu é a maior modalidade, né? É a modalidade mais conhecida de luta de solo, né? E eu acho que sim, acho que a gente vai encontrar. Eu acho que os maiores líderes ali são mais ligados. É aquilo que eu te falei, é difícil, né, cara? É tudo um sistema, né? Que vem de anos, aquilo. Que os caras eram amigos dos maiores políticos do país, sim, de delegados, das pessoas importantes. Então isso acaba... para você quebrar isso de uma hora para outra é muito difícil. Entendeu? Hoje isso pra gente não cabe mais, a gente não tem essa rivalidade. Não, nenhuma. Todos amigos. Não, né? nenhuma, não e tem todo nenhuma. mundo acaba treinando. Eu acabei treinando junto, todo mundo acaba treinando. E me graduando também. Todo mundo acaba treinando junto. Não, isso não existe mais. Inclusive quem dá aula lá pra gente é o Bruno, que ele era da equipe do Tox também, se não me engano, da nova geração. E hoje que ele dá aula de jiu-jitsu lá na academia, ele treina com a gente, tira o kimono, passa a posição, a gente troca informação, um cara genial, que faz parte do campo do Moçambique. Mas eu não... Cara, as coisas no Brasil é difícil de se fazer algo no Brasil, entendeu? É muito difícil fazer as coisas no Brasil. Você tá me entendendo? O brasileiro o brasileiro é um povo muito difícil, cara. Entendeu? A gente vota mal demais. A gente faz... Cara, a gente só bebe cerveja. Bem. É isso que a gente faz. Vai pra festa bem. Ruim, né? E cerveja ruim, porque as melhores cervejas. É isso que a gente faz. Então é difícil. É um povo batalhador, um povo, né? Mas é um povo que custa a fazer as coisas. Eu tô falando por mim também, não tô me tirando do jogo do bolo do brasileiro, não. Eu também sou assim também. A gente custa a querer fazer as coisas corretas, querer fazer as coisas bem feitas, entendeu? Eu, por exemplo, só consigo fazer algo bem feito se eu gostar. Se eu não gostar, eu não faço. E é difícil. Focar, né? É difícil fazer as coisas aqui no país. É tudo muito difícil. Todo um sistema. É muito difícil você entrar para fazer. É muito complicado. Já te disse naquela reunião lá, a gente conversou. O que muda o nosso país? Educação na sua base, educação pública na base. Por exemplo, eu estudei no Pedro II, né? E o Pedro II é um colégio incrível. Eu acho que todas as escolas, essas escolas de periferias, Brizolão, acho que todas essas escolas deveriam ter um sistema como o do Pedro II. O ensino do Pedro II deveria ser distribuído a todas essas escolas, aliado aos esportes. Eu acho que é isso que vai mudar o nosso país. Com certeza. Só que eles não vão fazer isso. Eles não têm esse interesse. Político no Brasil não tem esse interesse. Entendeu? E eu tô te falando político de esquerda, de direita, político em si. Raros são aquilo que a gente estava conversando ainda há pouco. Raros são os políticos e os que querem realmente mudar ficam isolados, ficam sozinhos. Entendeu? Os que não querem abraçar o sistema, não querem fazer parte, fica ali sozinho. E Mandurinha só não faz verão. A gente até vê muita gente bem intencionada entrando. Muita gente. Mas quando entra, se depara com aquilo, o cara exatamente. já começa... Já não te atende? Exatamente, não, é diferente. Infelizmente. Então é difícil você fazer. E, eu sou um cara, eu sou a prova viva, irmão. De que esporte muda e transforma as pessoas. Eu sou aqui. Tudo na nossa vida é política, né? Sim. E a gente acaba sendo. Tudo, acaba sendo. Eu sou um cara que não gosto de falar de política. Eu tava até falando isso com os amigos meus. Meus irmãos são muito políticos, né? Eles estudam, tem um irmão do meio, o Fabinho, que estuda política. Os dois são formados, são administradores. Eles estudaram também no Pedro II, terminaram do CA até o 3º ano no Pedro II. E eles falam muito sobre política. Eu não curto muito falar sobre política. Quando eles conversar, eles de lá, são bolsonaristas todos dois. Minha mulher também é bolsonarista. Meu pai também, minha mãe também é bolsonarista. Minha mãe mora na Holanda e ela de lá saiu para poder votar. Né? Foi até o consulado para poder votar. Todos continuam bolsonaristas? Todos eles continuam bolsonaristas. Eu fui Lula, né, cara? Eu votei no Lula, né? Acho que na primeira eleição dele, sim, todo mundo votou nele, né? Quando era garoto, sim. Mas por incrível que pareça, a minha mãe não. Minha mãe sempre foi Enéas. Olha que loucura. Cara, Enéas... E eu só fui entender o que era o Enéas anos mais tarde. É louco isso, né?
Enéas é o melhor presidente que o Brasil não teve. Exatamente. Minha mãe... acho que a gente já trocou essa ideia na internet. Já. E engraçado é que a minha mãe já falava sobre isso. Minha mãe, né, foi uma pessoa muito sofrida, teve uma vida mais sofrida do que meu pai ainda. Minha mãe foi do interior, minha mãe era de Goiânia, de uma área muito pobre em Goiânia. Minha mãe morava em casas de pau a pique, né, meu irmão? Umas casas... Né, e você sabe que no interior, assim, né, nessa cidade mais distante, estupro, assédio, essas coisas acontecem com mais naturalidade, né, com mais facilidade, né? Os órgãos públicos demoram a chegar, então essas coisas acontecem muito em periferia. E minha mãe é uma pessoa que foi abusada na infância, na adolescência, saiu de casa com 13 anos, aí para poder trabalhar em casa de família em troca de prato de comida, aí ia rodando, aí conhece um monte de gente, mas mesmo assim ela estudou, veio para o Rio de Janeiro, se formou, e ela sempre falava, cara, Enéas e tal, mas aí você garoto, né, cara, você não tem essa consciência toda, você não para analisar com calma o quão importante era o Enéas no cenário político. Sim. E principalmente eu, que eu não gosto de me interessar em política, eu não curto política, eu entendo de vivência, entendeu? Eu costumo sempre falar isso. Eu tenho vivência, eu vivi. Você é um cara que, bom, eu vejo que você comenta todas as lutas do UFC nas suas redes sociais, né? Sim, procuro com Bellator, UFC. Ótimos comentários. Eu procuro comentar tudo, aliás, relacionado a... E quando você... Eu acho que você devia ser comentarista, que quando você vai... Todo mundo fala isso, cara, pra mim. Porque você, cara, você consegue ser isento, sabe? Eu procuro analisar tecnicamente, exatamente. Isso é muito difícil, porque a gente viveu, na época... Eu dei até uma entrevista uma vez, quando a gente ia fazer a federação, para aquele Luciano... Como é que chamava? Luciano Andrade. Luciano Andrade. Sim. Luciano Andrade é um cara que comenta de maneira técnica, mas, no meu ver, ele puxa totalmente pro lado dele. Sim, da Nova União. Ele é da Nova União. O cara... Ele não consegue. Mas eu gosto dele. Eu também, não estou desgostando. Acho que ele é um puta do profissional. Sim, é uma enciclopédia, ele conhece tudo, ele estuda tudo, eu também acho. Mas ele puxa. E você não, eu vejo que você consegue ser um cara ali na hora que tá comentando, totalmente isento. Então, às vezes... eles estão perdendo um grande comentarista. Aí, Canal Combate, tô aí. É assim, foi o que eu te disse, eu costumo analisar tecnicamente, né, as lutas, eu costumo estudar as lutas, eu costumo ver possíveis adversários. E aí eu tento analisar tecnicamente, esquecendo. Às vezes eu acabo pecando, torcendo, né? Então eu prefiro não comentar. Eu espero a luta acabar, revejo a luta, entendeu? Das pessoas que eu gosto. Por exemplo, o Marreta é um cara que eu torço, que é meu amigo. Assim, os caras que eu gosto. Então eu procuro passar... Dessas pessoas eu procuro passar a luta, depois de torcer, sentar e analisar tecnicamente. Falando, isso. Agora, das pessoas que eu não tenho muito conhecimento, que eu não são meus amigos, eu analiso mesmo. Acho que um tem que fazer. E eu costumo falar, obviamente, que é mais fácil você analisar do sofá da tua casa. Claro. Do que tá ali sentado, né? Porque às vezes os caras podem perguntar, pô, então por que tu não vai lá e faz a mesma coisa? Aí eu costumo sempre frisar isso. Gente, do sofá de casa, sentado, tomando uma cerveja, é muito fácil analisar. Só quem tá lá dentro é que sabe como é que as coisas funcionam. E eu só tô fazendo uma análise técnica, não tô torcendo pra ninguém. Você não dá opinião pra agradar. Porque as pessoas te confundem. Tem muita gente que não consegue interpretar texto, né, cara? Sim. A gente tem muito essa dificuldade de interpretação de texto. Uma vez eu fiz um comentário desse. Eu escrevo aqueles textos que eu escrevo que você vê lá. Eu passo o dia deletando. E o Pedro II foi uma escola muito boa, porque o Pedro II frisava muito essa questão da interpretação de texto. Bacana. E eu lembro da minha mãe me bater para aprender a interpretar texto. Educação. Não, minha mãe é exemplar. Minha mãe foi uma pessoa que me bateu e ainda deveria ter me batido mais. Deveria ter me batido mais pela realidade que ela vivia, pela realidade que ela viveu. Você tá me entendendo? Tinha que ter me batido muito mais vezes, porque eu merecia ter apanhado muito mais. E, inclusive, eu sou grato a todas as pauladas que ela me deu. E ela não me batia de chinelo, não. Minha mãe me batia com a mão, minha mãe me batia de panelada, de paulada. O que ela visse na mão, ela pegava. E, inclusive, eu sou muito grato até ela até hoje, pelo que ela fez. E eu lembro dela frisar isso ali comigo, de interpretação de texto absurdo. E eu acabei aprendendo muito bem a interpretação de texto. E eu vejo as pessoas na internet, pessoas formadas com nível superior, às vezes, sei lá, formados em direito até, mas que não conseguem interpretar texto. O cara uma vez me brigou comigo, disse, pô, mas você torcendo pro... Não lembro agora, um americano e tal, contra um brasileiro. Eu falei, não, cara, eu tô fazendo uma interpretação de texto. Eu tô fazendo uma análise técnica, uma coisa completamente diferente. Eu tô torcendo sempre pro brasileiro, só se eu tiver tido algum problema com ele no passado. Mas se eu não tenho, eu tô sempre torcendo para brasileiro. Eu, por exemplo, sou um cara que não gosta de ver luta de brasileiro. Apesar de saber que isso é necessário pro desenrolar da categoria e tal, mas eu não curto ver. Besouro, agora 2021. Sim. A RFT emplaca o Moçambique no UFC. Merecedor demais. Grande abraço aí ao Mestre Cromado. Mestre, tamo junto, mestre. E a equipe RFT, onde eu tenho grandes amigos. Sim. O Felipe, eu acho um cara que tem uma história de superação de vida, tá sempre aí se reinventando. Sim.
O Léo, que é grande amigo Léo do Chocolate, Coelho. Não, sim. Chocolate, Coelho. Coelho. Pô, Coelho é gente boa demais também. Meus amigos, todos meus Tá amigos. sempre treinando lá também. Chatuba não para de treinar. Chatuba é um cara que não para de treinar. Chatuba é um cara que eu gosto muito. E uma época da minha vida, aquela época que todo mundo parou meio que da aula, a RFT resistiu. Talvez se a RFT tivesse parado, a luta livre tinha acabado. Aquela época ali, a RFT segurou a luta livre. É verdade. Eu falo sempre isso, né? Sim. E hoje o Cromado está colhendo esses frutos, tendo conseguido colocar, né? Você ali, né? Sim. E agora o Moçambique. No UFC. O que você acha? Quais são as suas expectativas para o Moçambique no UFC? Os pontos fortes, fracos? O que você acha que vai ser a trajetória dele? Cara, o Moçambique é um cara de vida muito sofrida. As pessoas acham que minha vida é sofrida, né? O Moçambique teve uma vida muito mais sofrida do que a minha, meu irmão. O cara veio lá de outro país, morou na fronteira, o cara passou por dificuldade, aprendeu a mexer, consertar carro, televisão. O cara passou por umas histórias absurdas, não falava a língua, e chegou a passar fome, veio pro Rio de Janeiro para treinar. O Moçambique é um dos caras mais dedicados que eu já vi na minha vida. Que estiveram próximos à minha pessoa, assim. Qual a graduação dele? Ele é faixa marrom. Ele é faixa marrom atualmente. O Moçambique é um dos caras mais dedicados, assim. É um cara que não para de treinar, é um cara que demorou que chegou lá na academia tarde, com 20 e tantos anos. E aí que ele foi aprender de fato a lutar, né? E, cara, eu tenho expectativa pra ele as melhores, assim. A gente tem uma nova geração, que é o Todinho, que tá chegando. Sim. Que é um garoto jovem, mora lá no querido Dona Marta. E as expectativas são as melhores. Acho que o próximo da lista, automaticamente, é o Todinho, que tem 20 anos, é um garoto, tá treinando, vai lutar agora. E a expectativa é essa, porque a gente sabe... Colocando né? Tendo uma boa... Né? Exatamente, que já aconteceu. Ele já foi lá, já venceu a primeira luta, ganhou bônus. É um cara que já veio de vitória antes, né, no evento lá na Rússia, onde ele foi pra lá pra perder, que as pessoas queriam que ele perdesse. O cara que ele lutou era o queridinho do ex-campeão lá mundial dos pesos leves, e Khabib Nurmagomedov, e o Dana White foi pra ver, na verdade, o adversário do Moçambique. Chegou lá, o Moçambique estragou a festa, finalizou o cara, e ele foi o contratado para o UFC, chegou no UFC, finalizou de novo, pegou a melhor premiação, então a gente tá bem na fita. Agora, é esperar agora... Isso acaba sendo bom pra você também, pra né? todo mundo, é bom pra todo mundo, acaba sendo bom pra todo mundo. Um cara que teve na mesma equipe, sim, acaba sendo bom pra todo mundo. Automaticamente a academia tem mais visita, a academia tem mais aluno, a academia tem mais gente de fora. Isso refletiu? Não entendi. Refletiu? Teve... Sim, reflete sempre. Bacana. Isso reflete sempre. E o mestre tá colhendo aquilo que ele plantou, cara. Muitas das vezes, que você parar pra pensar, cara, o mestre Cromado é um cara que tá bem financeiramente na vida dele. Sim. Podia estar viajando o mundo, que ele poderia sim viajar o mundo, junto da esposa dele, Dona André. Deixa eu dar um beijo pra Dona André, pessoa da Grande Rio. Poderia estar viajando muito, vivendo a vida dele, e ele preferiu continuar mantendo, igual você falou, ali, a equipe, mesmo na dificuldade, mesmo com muita gente tendo abandonado, porque, né, quando o barco aperta, né, muita gente pula, e o mestre ficou ali, a gente conseguiu se manter, né? Mas acabou que a gente não conseguiu ter uma renovação na época, ficou dependendo muito da gente, nós que éramos mais veteranos, e graças a Deus Moçambique estava lá, conseguiu emplacar, e o mestre está só colhendo o que ele plantou, cara, nada mais justo. Não, bacana. E você hoje, como é que você está quais são os seus planos de futuro, o que você pensa em fazer, como é que você está segurando a onda? Você tem quantos filhos, Besouro? Eu tenho 4. 4 filhos. Eu tenho 4, minha mulher tem 5, somos 8 lá em casa. Não. Você é uma figura. Não, perdão, minha mulher tem 4 com meus 5, eu tenho 3 com que a gente tem 4, somos 8 lá em casa, são 8. Mas os meus são mais velhos, né, foi o que eu te falei. Tem um de 22 anos, que é o Luiz Guilherme, tem o Luiz Henrique que tem 18, tem o Dudu que tem 15. E agora o pequenininho que é o Quem olha Luizinho. não vê o tamanho da batalha sua, né, cara? O quanto você tem que correr atrás, né? Mas a vida é do todo brasileiro, né, cara? Eu não fico frisando ali as dificuldades, porque a vida do brasileiro é assim, da maioria da população. Você vê lá agora a menina lá nos Estados Unidos que estava de contrato com o UFC, assinado pedindo dinheiro para poder custear o treinamento dela. Você vê, cara, a mulher lá do UFC, americano, nos Estados Unidos. É mesmo, não vi. Um americano lá nos Estados Unidos que tá lutando no UFC, tá pedindo dinheiro pra poder custear, fazendo vaquinha pra custear o treinamento dela. Você imagina a menina aqui da periferia aqui do Complexo do Alemão, o que essa menina não passa? Como é que é. Entendeu? E as pessoas não sabem. Se as pessoas tivessem noção do que é viver de atleta, do que é viver um atleta, da maneira como vive um atleta no Brasil, as pessoas não iriam criticar da maneira como criticam na internet. Se as pessoas soubessem mais ainda como vive um atleta de MMA no Brasil, seria menos criticado ainda. Mas você sabe que eu já tive do outro lado? O outro lado é o seguinte, eu fui dono de evento. Sim. Né? Eu fiz 3 edições, botei o pessoal da RFT pra lutar. Sim. Eu fiz o maior evento de MMA, assim,
do Brasil acabou acontecendo, que foi o meu. Sim. MMA Fight Show, fiz em Arraial do Cabo, um deles, né? 2 eu fiz em Teresópolis. E eu coloquei o pessoal da RFT para lutar. A gente fez no campo de futebol, né? Cobrimos de lona, deu 2.000 pessoas no gramado e 6.000 pessoas na arquibancada. Sim. Né? Acertamos tudo, fizemos nossa parte, tudo direitinho, tá? Só que chegou na hora, a prefeitura falou assim, olha, tá com muita fila lá fora, não vai dar tempo de entrar todo mundo, vamos abrir o portão, a gente faz um contador lá, se encher, tem tantas mil pessoas, e a gente acerta com vocês no final. Sim. Vamos deixar o pessoal entrar, fazer uma política. Eles pagaram? Não pagaram. Foi o primeiro prejuízo. Pô, é muito difícil. Segundo foi no segundo lá em Teresópolis, no Pedrão. Só colocamos luta boa, trouxe Karinadã pra lutar. Sim. Né? Só coloquei, a Mario Bittetti era o árbitro. Aí fiz o terceiro lá, aquele Sorriso lutou. Só, assim, Alexandre Pantoja lutou meu evento. Hoje ele tá lá no UFC. Eu acho que vai ser o campeão futuramente. Ele ficou em Niterói treinando um tempinho na época comigo. Volta àquela história que a gente estava conversando. Fazer as coisas no Brasil é muito difícil. Tá ligado? É muito difícil fazer as coisas no Brasil. Aí o pessoal critica que paga mal pro atleta, mas também é um empresário. Né? Exatamente. Então, fazer as coisas no Brasil é tudo muito difícil. Eu entendo o lado do atleta que não quer lutar por ingresso. A gente barra lá, né? Na política. Sim, exatamente. Eu entendo o lado do atleta que não quer lutar por ingresso, também não acho que tem que lutar, mas também entendo o lado do cara que tá organizando o evento, porque o cara não tem apoio. O cara tá organizando um evento por amor ao esporte, por amor à modalidade. Ele não tem apoio de ninguém. Então fica tudo muito difícil no Brasil. As coisas ficam difíceis no Brasil. E seu futuro agora? Eu tô treinando. Eu sei que eu não tenho mais tantas lutas, né? Mas, assim, eu tô tentando fazer as melhores lutas da minha vida. Eu venho de 3 derrotas consecutivas, né? Isso mexeu muito comigo, porque eu nunca havia sido nocauteado e fui. Eu acabei me machucando, vivi uma fase ruim da minha vida pessoal ali, e automaticamente isso reflete na tua vida profissional, principalmente na vida profissional de um atleta. E aí eu optei por segurar um pouco a onda, mesmo vivendo do MMA. Eu falei, vou ficar segurando no Uber aqui um pouco, preciso me reciclar, preciso me reinventar, preciso malhar, preciso cuidar do meu corpo, para depois a gente poder voltar. Acabou que veio a pandemia, eu ia lutar na Rússia, veio a pandemia, me quebrou minhas pernas. E você fez umas lutas de luta livre? Eu fiquei fazendo luta de chão, exatamente, fiquei fazendo luta de chão. Lutou com um cara um ex-Big Brother que... Foi, perdão. Felipe, não? O Cobra, Felipe Cobra. Exatamente. E ele até que quis a luta na época. E eu venho fazendo luta de chão justamente para poder me manter ativo. E assinei um contrato com o Taura, mas acabou que com a pandemia também acabou ferrando todos os eventos. O Taura foi um desses eventos. E a pandemia me atrasou muito, né, cara? A pandemia me atrasou muito e agora eu tô treinando para poder tentar voltar ao mercado. E vamos ver como é que vai ser. Eu tô esperando, o mestre tá vendo possibilidades ali. Eu sei, como eu te disse, eu sei que eu não tenho tantas lutas, mas eu quero fazer dessa fase final da minha carreira a melhor fase da minha vida, assim, na história do esporte. Eu acho que você tem tudo para trilhar. Você tem 2 irmãos que estão na luta. Estão treinando, o Gugu já voltou da Holanda. Montar uma equipe junto com os irmãos. Então, a gente tem vontade de fazer, eu já tinha falado até isso, montar Dutra Brothers, né? Uma equipe voltada só para luta de solo, inicialmente. A gente quer arrumar um espaço para isso. Eu sou faixa preta, o Gugu é faixa preta, o meu irmão Fabinho, que começou tarde no esporte. Na verdade, ele nem lutava. Ele é roxo, né? Ele é faixa roxa e tá lutando no campeonato. As 2 últimas lutas dele foram com 2 alunos meus. Isso aí. Ele ganhou de um faixa preta conhecido, antigo. E perdeu para um jovem talento, Daniel. uma nova promessa, isso. Eu tava lá perdeu do Blade. E perdeu do Blade, que é uma nova promessa, é um moleque bom de luta e tal. E pra você ver, meu irmão tem 38 anos, bicho. É um moleque que começou tarde com 30 e poucos anos. O Daniel, ele veio do jiu-jitsu e começou Sim. Eu conheço o Daniel, eu conheço ele. Eu fui o que eu te falei, eu vejo esporte, eu analiso todo mundo. Sim. E aí meu irmão é um cara que começou tarde, mas é muito apaixonado pelo esporte. E optou por estudar, se formar, trabalhar. E hoje ele, financeiramente, graças a Deus, ele tá bem. E agora ele se dedica ao esporte da maneira... Então o futuro é a Dutra Brothers. A gente vai montar no futuro a Dutra Brothers e a ideia inicial é essa, de fazer uma equipe de chão, voltada à luta de solo, uma questão de competição e comercial, e mais pra frente a gente vê em relação ao MMA. Mas inicialmente a nossa ideia, e que conversamos mais ou menos, é isso. Cara, eu acho que tem tudo pra dar certo. Sim. Você é um cara que, assim, eu gosto de graça. Obrigado, eu também é recíproco. Na hora que eu vi, eu falei, vou chamar o Besouro para bater um papo, porque eu sei que o papo flui. Você é um cara inteligente, o papo flui. Obrigado. É difícil, às vezes a gente senta, tem entrevista que você senta, porque na verdade o podcast ele não é uma entrevista. Sim, é um bate-papo. Isso aí. Então tem cara que você senta e você fica, poxa,
A gente sentou aqui, são 2 horas, não viu a hora passar, e se deixar a gente fica aqui até amanhã. Vai falando mais. Mas além daquela passagem que você teve comigo, que eu já contei aqui, teve uma segunda passagem que eu vi sua, que eu não vou dizer contra quem foi, que ali eu também vi que você era um cara diferenciado. Estava tendo um treininho justamente desse de porrada lá na São Clemente, e você estava treinando tinha um cara que era um grande campeão, né, que era mais leve um pouco, que gostava de treinar com você. E naquele treino ali eu vi você treinando com o cara, você passou para as costas do cara, apertou no mata-leão, eu vi ele batendo assim com os 3 dedinhos assim, fingindo que não estava batendo. Eu não vou dizer quem é, talvez você lembre, talvez você não lembre. Não lembro. Mas esse cara era um cara que era um grande campeão, que era um grande talento, entendeu? Então naquele dia também eu percebi você como o grande atleta que foi. Eu acho que você acabou dando azar, mas azar não existe. Sim, né? Na vida, eu acho que as coisas são como tem que ser. E você exatamente. vai entender o propósito daqui a pouco. Exatamente. Né? Não, na verdade. Na verdade, você continua na luta. Tô treinando, tô lutando, venho competindo, inspirando pessoas. Pô, eu recebo muita gente me mandando mensagem, caralho, pô, me inspiro em você e tal, não sei o quê. E com o passar do tempo, você começa a perceber, tu fala, pô, o cinturão. Eu fui campeão mundial em 2009 de MMA, né? Então você. A primeira e única vez que eu fui campeão mundial. Então você passa a perceber que não é só o cinturão. O esporte vai muito além, meu irmão. Você começa a inspirar pessoas, você começa... E eu fui salvo pelo esporte, meu irmão. As pessoas achavam que eu não chegaria. Minha mãe tinha certeza que eu não chegaria aos 18 anos. Pô, já vou fazer 40. Então, assim, eu fui salvo pelo esporte, meu irmão. Eu virei um cara melhor. Foi o que eu te disse. O esporte me torna uma pessoa melhor, me torna um cara melhor, me torna um filho melhor, um marido melhor, um pai melhor. Me torna um pai melhor até para os que não são meus filhos de sangue, são filhos de coração, né? Que lá em casa é muita gente. E é isso. Então, o esporte não necessariamente ele te conduz a caminhos que você acha que o cinto... Foi igual esse rapaz agora da medalha de ouro, que ele acabou não conquistando a medalha de ouro e acabou ficando muito chateado por não ter conquistado a medalha. E aí ele disse que não entende que não é só dedicação. Não é. Para você se tornar um campeão, não é só dedicação. E você nem sempre vai ser o campeão do cinturão, você nem sempre vai ser o campeão medalhista. Às vezes você vai ser o campeão do cinturão, o campeão medalhista e o campeão da vida. Entendeu? Às vezes a sua formação como lutador vai fazer com que você tire crianças da marginalidade. É isso que você tem que saber. O que eu sei caras você já colocou exatamente. O que eu sei é isso. O que eu sei é que o esporte salva vidas. Isso eu sei. É uma maneira de mudar a vida de todo mundo. E é isso que eu sei. E eu fui campeão, graças a Deus. Quero fazer boas lutas, quero lutar com nomes, né? Tem alguém especial que você queira lutar? Tem vários caras assim que eu tinha vontade de lutar. O Demian Maia. Alguém que você pudesse fazer uma chamada aqui no Blow e falar... O Demian é um cara que eu gostaria de lutar. O Demian Maia. O Toquinho é um cara que eu gostaria de lutar. Toquinho também? Alexander Chemelec, eu falei isso aí. Mas o joelho tá bom pra lutar com o Toquinho? Tá bom. Tá ótimo. Pô, fiz uma cirurgia sensacional. Graças a Deus. Engraçado, eu nunca mais tive... Toquinho tá treinando aqui na Barra. Ele lutou agora recentemente. Né? Ele lutou agora recentemente. São caras de nome que eu gostaria de enfrentar. Tem um cara, um russo, Alexander Chemeleko, ele foi ex-campeão do Bellator. Tem vários nomes, assim. O Vitor é um cara que eu teria vontade de lutar também. O Belfort. O Anderson também eu luto. Uns caras assim, o cara lutar com gente de nome. Entendeu? Veteranos. Entendeu? E a ideia é mais ou menos essa. O que vier, o Mestre tá negociando. Vamos ver o que aparece. Realmente aparece. Entendeu? Aparece toda hora, mas já não é sempre aquilo que a gente tá buscando. Bacana. Besouro, queria te agradecer profundamente. Eu que agradeço, irmão. Doado seu tempo, tá aqui com a gente um pouquinho. Tamo junto. Esse espaço é seu, volta quando você quiser. Deixa comigo. Eu quero trazer o Mestrão Cromado. Pô, tem muita história pra contar, você sabe mestre. Que quando a gente fala da luta livre, a gente tem que mandar um abraço pra todo mundo, porque senão fica pro Hugo Duarte, o Eugênio Tadeu, Totonho, que faz um trabalho lindo lá em Manaus. Meu amigo, mestre Totonho, gente boa demais. Cara, eu que te agradeço. Eu que agradeço o convite. Mestre Job, que é um cara que... Conheço também, Mestre Job. O Mestre Job é o cara que me treinou durante um tempo da minha vida. E pra mim, que é o cara que tem um chão refinadíssimo, né? Qualidade técnica absurda. Tu vê pelos alunos dele, né? Eu que te agradeço, irmão, o convite. Quando precisar, só chamar. Posso deixar um beijo? Claro. Quero deixar um beijo pros meus filhos, né? Pra minha molecada lá. Não dá pra falar o nome de todo mundo, senão eu vou ficar falando durante muito tempo aqui, não dá. Deixar um beijo pra minha esposa, pô, batalhadora, guerreira pra caramba, tá ali comigo. Momento difícil, né, que a gente vê como é quem é quem. E mesmo no momento difícil, ela não pulou do barco, tá ali comigo, lado a lado. Pra minha mãe, pro meu pai. Quero novamente pedir desculpa pros meus pais, né, pelo jovem problemático que eu fui. Mas acho que eles estão felizes com o homem que eu me tornei. Deixar um beijo pra todo mundo lá da Glória, da Lapa, da minha quebrada lá. Deixar um beijo pro pessoal da Barreira do Vasco, o pessoal que me abraçou.
para os treinadores, para todos os praticantes da luta livre esportiva, todos os mestres da luta livre esportiva, e dizer que daqui a pouco a gente está voltando para poder dar alegrias ao nosso povo aí, daqui a pouco a gente está de volta. É isso aí, a ideia de fazer o Blow foi uma ideia que os podcasts eles andam muito mamão com açúcar, né? Sim. Então a gente quis fazer o Blow, a gente coloca como Let's Blow, pra gente colocar um pouco mais de hoje em dia não pode falar testosterona se você é machista, né? Eu não tenho essas coisas não, cara. Eu preciso... Um pouco mais de adrenalina, de energia. Em alguns pontos eu acho legal até o machismo. Então, pô, eu também. Eu acho o machismo ótimo. Ele faz o cara ser mais cavalheiro. Sim, exatamente. Eu acho ótimo. Minha mulher fala isso pra mim direto. A minha também. Então, a realidade é a seguinte. Eu queria que você deixasse aí um recado um pouco mais duro de alguma coisa de revolta, alguma coisa. Se você tem, se você não tem, o que você acha que poderia mudar ou no país ou no esporte, alguma coisa que te incomoda mesmo e que você gostaria de externar. Ou se você não tem isso, só deixar uma mensagem positiva aí. Cara, eu vou deixar para os políticos do meu país. Vou deixar uma mensagem para eles. Eu espero realmente, cara, que apareça alguém de fato para lutar pelo povo brasileiro. Realmente eu espero que apareça alguém de fato para lutar por nós. Alguém que realmente se preocupe com educação, alguém que realmente se preocupe com saúde pública de qualidade, alguém que realmente se preocupe com transporte público de qualidade. Essa pandemia mostrou muita coisa, mostrou muita hipocrisia, mostrou o povo que diz que luta pelo pobre mandando a gente ficar dentro de casa. Então eu queria exatamente dizer a esses políticos que, na minha visão, na maioria deles são canalhas. Não vou mentir esse outro. Na minha visão, a maioria desses políticos são canalhas, eles não lutam pelo povo, nunca foi pelo povo. Na verdade, essa questão é só... A verdade é só questão de mudança de mãos do poder. A única coisa que eles querem nem é dinheiro, que dinheiro todos eles têm. Um cara que ganha 20, 30 mil, você tá me entendendo, não pode reclamar que não ganha dinheiro. Eu espero que apareça alguém para lutar de fato pelo povo, que eles não lutem apenas por causas políticas e partidárias. É isso. E você que roubou da saúde, eu espero que você seja preso. Você que desviou verba pública da saúde, eu espero que você fique preso. E é isso. A minha ideia é essa. Eu espero que apareça alguém de fato que lute pelo nosso povo, que lute pelo povo e não lute por causas políticas partidárias, enfim, como acontece por aí. Não, muito bacana. Galera, esse é o recado. Esse é o recado de um faixa preta, um pai, um batalhador, um lutador em todos os sentidos. Eu espero que a gente possa ter essa consciência e que a gente possa lutar pelo Brasil melhor em todos os sentidos. Então tá aqui esse casca grossa, Luiz Besouro, que cedeu seu tempo, bateu um papo e contou um pouco mais dos bastidores do mundo da luta. Meu irmão, até a próxima. Obrigado. Let's Blow. Até a próxima, galera. Porra, voou, hein? Foi bom demais.